Olha, se tem uma coisa que eu gosto muito de estar aqui com vocês, então esse espaço, esse horário, esse canal aqui me faz muito bem, como eu sei que faz pra você. Boa noite, bem-vindo aí ao Pod Legal, o teu canal de podcast que a gente fala de direito, porém de uma forma descontraída, né? A gente vai falar de direito aqui, mas de uma forma gostosa, a gente vai dar risada, vai falar de atualidades, vai falar de famosos, todas aquelas cifras altíssimas que envolvem os famosos, tudo isso a gente tem aqui no Pod Legal. Obrigado da sua companhia, toda segunda, quarta, 20 horas, encontro marcado. E hoje, como você sabe, não é diferente dos outros dias, eu tô sempre muito bem acompanhado com o meu time de especialistas. Do meu lado, ela, Fernanda Ramos. Doutora Fernanda, boa noite. Oi, Afonso, boa noite. Um prazer estar aqui mais uma vez com você, com a doutora Suelen, com o meu querido doutor Renato. E é sempre uma delícia, né, Afonso, estar dividindo esse espaço com vocês e a gente sempre trazendo um conteúdo bacana e se divertindo um pouquinho também, pois é, né? E o legal é que a gente se diverte, né, Fê? Eu acho verdade. que quem tá em casa também acaba se divertindo bastante, mas sempre trazendo um conteúdo aí de aprendizado, porque esses casos que a gente traz aqui são casos que podem acontecer e acontecem dentro das suas casas. E muitas vezes a gente não tem acesso a isso. Então, com o Pod Legal, as pessoas acabam tendo acesso a esse conteúdo, né? E acaba trazendo. Então, por exemplo, esse conteúdo aqui é muito bacana, pode servir pra você, mas pode servir também pros seus colegas. Então, se você puder compartilhar, curtir aí o nosso vídeo para levar isso para mais pessoas, eu te agradeço. Aproveitando, se você não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve, porque assim você já fica por dentro de todos os vídeos que sobem aqui. E lembrando, né, Afonso, pode mandar pergunta pra nós. Nós estamos aqui Opa! pra isso, né? Essa é a parte mais legal. Você pode participar mandando tua pergunta escrita ou por vídeo, tá? Como for melhor para você. Do meu lado, Fernanda Ramos, como eu disse. Do meu outro lado, ela, Suelen Colombo. Fala, Su! Olá, pessoal. Olá, Afonso. Olá, esses colegas maravilhosos. É sempre muito bom e satisfatório estar aqui, porque, de fato, a gente comenta assuntos importantes e também dá muita risada, né? Muita mesmo aqui. A parte de risada eu gosto bastante eu também. É porque o direito já é tão assim, né? Tão sério. A gente lida com problemas nossos, problemas dos outros. E aí a gente não vai descontrair? Lógico que a gente vai descontrair bastante. Quem gosta de dar risada também é ele, o doutor Renato Mello, que tá aqui na minha frente. Renatão, e aí? Muito obrigado, Afonso. Boa noite a todos, meninas maravilhosas. Eu fico impressionado como toda semana parece que uma pauta é melhor do que a outra, porque as coisas acontecem, os famosos se metem em confusões, em Eles briga. gostam de encrenca, né? Não dá pra entender, Afonso, mas o legal disso, esses dias eu tava conversando aí, uma pessoa falou assim, sabe que tudo envolve direito, tudo envolve lei, tudo, absolutamente Qualquer tudo. relação, né? Qualquer relação Cai no advogado. Então, isso é muito bacana e o que a gente faz aqui com certeza ajuda muita gente. Então, muito legal eu acho isso. também, sabe, Renato, que a gente vem desmistificando um pouquinho o direito com o Pod Legal, né? Porque a gente mostra que as pessoas têm uma visão do advogado, aquele cara sério, fechado, tal, e não deixa de ser. Mas eu acho que aqui nesse momento a gente não tá advogando. Exato. Aqui a gente tá num momento de descontração entre amigos, de levar conteúdo pra vocês. Então a gente traz o direito de uma forma leve, né? Isso. Sem aquela seriedade, sem o juridiquês que é pesado muitas vezes, né? Então por isso que a gente traz vários casos, que são vocês mesmos que trazem pra gente as perguntas, mas a gente também traz casos de famosos. Como esse primeiro, que eu já começo aqui falando de um assunto polêmico, porém triste, né? A gente sabe aí da partida prematura daquela artista maravilhosa que foi a Marília Mendonça e que deixa aí um legado maravilhoso, tem aí o filhinho dela que continua aí, né? Enfim, mas a Marília Mendonça já começa aqui nessa matéria no primeiro programa nosso falando que ela foi condenada a pagar agora na justiça 360 mil reais. Peraí, mas a Marília Mendonça não faleceu? Como é que ela é condenada a pagar 360 mil? E é legal a gente falar um pouquinho dessa questão de sucessão, para as pessoas entenderem como é que uma pessoa que morre, né, não tá mais entre nós, é condenada a pagar 360 mil reais. E vem a questão de sucessão, ou seja, o espólio dela, eu acho que hoje ainda... Talvez, não sei se está decidido já, acredito que sim, porque ela tinha somente o filho como herdeiro, né? Exato. Ela era solteira, mãe? a mãe, mas eu acho que ficou tudo pro filho. Fica né? tudo pro filho. E parece que o Murilo, que é o ex-marido, pai do filho, e a mãe entraram num acordo onde quem cuida aí das finanças da criança hoje é a própria mãe, da Marília, né? Exato, é a avó. Pois é. Então, assim, o filho da Marília vai ter que pagar essa conta?
vai ter que pagar essa conta, mas até o teto do que a Marília deixou. Não é que vai ultrapassar o que ela deixou e o filho fica aí com uma dívida. Não, ele vai pagar os 360 mil reais, porque com certeza ela deixou muito mais do que 360 mil. Parece que o patrimônio dela tá avaliado em 500 milhões de reais, 500 né? milhões, é muita coisa, não é pouca bastante coisa, né, dinheiro. gente? Nossa. Só que essa matéria aqui eu vou dar uma lidinha pra vocês entenderem o que aconteceu e aí eu passo a palavra aqui pros meus colegas pra vocês explicarem. A decisão veio 5 anos depois de que Pedro Barbosa dos Santos entrar na justiça alegando inutilidade das letras musicais de canções que Marília Mendonça vendeu para a dupla Mauro e Felipe. A partilha de bens deixado por Marília sofreu o quê? Um revés, né? A família da artista, que morreu aos 26 anos em um acidente aéreo que eu ainda não me conformo. Eu tava gravando aqui quando aconteceu. A gente ficou chocado na hora da gravação e me lembro como se fosse Nós ontem. estávamos falando dessa matéria dela, exatamente deste processo. Eu tava, você lembrou? eu lembro. Até Nós estávamos arrepiei aqui aqui agora. Falando dela, exatamente, aí pegou Chegou e a informação aconteceu, da exato. produção. E era exatamente este processo Era que o era tema das, do das processo do músicas, empresário. eram. E esse processo ele corria desde 2017, né? E a decisão demorou 5 anos para sair. Em setembro de 2021, 2 meses antes de falecer, a Marília entrou com recurso, mas a justiça negou a apelação apenas este ano. E a condenação de 60 mil por música, né? Que foi o que foi calculado. Enfim. Alguém tem alguma colocação para falar aqui sobre o que aconteceu Então, nessa questão? esse caso aqui, parece que ela era uma compositora de mão cheia, né? Sem dúvida. Parece que quando ela faleceu, inclusive, ela deixou um caderno ainda com várias letras, né? E parece que nesse caso aqui, ela havia vendido algumas músicas para essa dupla e por algum motivo ela não tinha entregue. E aí parece que passou uma pro Lucas Luco, alguma coisa assim. Não foi que ela vendeu aí, a mesma música pra várias pessoas? Isso. Ela vendeu era a música isso. pra mim e pra você. Então, era assim, a partir da hora que fulano gravou, não faz sentido eu ter a mesma música. Exatamente isso. Aí eles estavam processando, porque ela até tentou fazer um outro acordo dela dar mais músicas. Mas daí não é a mesma mas não música. era, exato. Você E aí grava qualquer outra música só Exato. porque tá trocando. Exato. E aí acho que cobrou, 300 mil ou 30 mil, eu não sei ao certo, por cada música, e aí deu e veio a condenação. Eu lembro que a notícia naquela época era exatamente disso, que existia esse imbróglio e talvez ela precisaria pagar. E aí agora saiu de fato a condenação dela, mesmo ela estando morta, enfim, E o que eu acho precisa interessante pagar. a gente trazer aqui é isso. O fato dela ter falecido foi o que o Afonso falou. Não exime da dívida, porque a dívida vem pro inventário dela, né? Isso. Vem para todo o espólio assume a dívida. Que muitas pessoas pensam, né? Faleceu, acabou a dívida. E não é verdade, né, não gente? é verdade. Importante falar também que dívida, de fato, ninguém herda. A dívida em si. Se é uma espólio. pessoa que... Exato, mas se a pessoa falece e ela não... E o espólio dela era 0, a dívida morreu ali. O filho, ele não vai ser preciso pagar, ele não vai pegar nada para ter que herdar, de fato, uma dívida. Como aqui esse processo, 360 mil, ele não extrapola o valor do espólio, que são 500 milhões de reais, né? Então vai ser tirado esses 360 mil, que nem faz diferença praticamente. Não muda né? muita coisa, mas Exato. as pessoas precisam entenderem isso. Tem um teto. Se o espólio... Só vocês que são civilistas aí, explica pro pessoal o que é espólio, né? Vai lá, Explica Su. isso. Assim, quando a pessoa morre, tudo que estava em nome dela, carro, imóvel, dinheiro em conta, tudo passa a ser unificado. Tá? Entra tudo como se fosse assim, em um pacote, e aquilo ali tudo vira o espólio. E aí sim, depois, com o inventário, vai ser feito as partilhas para os herdeiros, enfim, cada um sendo identificado, filho. No caso dela, só o filho, né? Porque aqui tava fácil, né? Tava muito tava fácil, fácil. muito Sim. simples. Então, o espólio seria essa reunião de bens, vamos dizer assim. Exato. E aí coloca o que é crédito, o que é débito, Isso, abate. isso. Se o débito for maior do que o crédito, vai até o limite do que tem de crédito. Isso. Exatamente. Então, assim, isso. não é que a dívida some, não é que a dívida... Tudo depende do valor do que tem o espólio, né?
Legal. Bom, então aqui eu acho que deu para esclarecer e até trazer para você essa situação que muitas pessoas têm dúvida. Então, você responde por dívidas de alguém que faleceu da tua família? Responde até o limite daquilo que você acabou herdando, daquilo que você recebe, daquilo que ficou aí no espólio do falecido, tá bom? Então, no caso da Marília Mendonça aqui, essa conta vai ser paga R$360 mil aqui em razão de um processo que ela teve aí com o empresário, por venda de músicas e por aí vai. E aí vem pergunta pra gente, ó, o desenrola é assim, você manda a sua pergunta e a gente responde aqui e tenta te dar uma luz, pelo menos uma diretriz. Vai pra lá, vai pra cá, fala com que advogado. Então a primeira pergunta que vem é um caso que sempre cai aqui nas nossas mãos, né? Divórcio não é fácil, separação, quando um casamento acaba, a gente estava até falando aqui, eu e a Fernanda agora, falando que toda relação no começo é tão boa, é tudo lindo tudo no flores. começo, né? Tudo flores, mas depois, quando acaba, aí vem a briga. E quando tem filhos, o problema ele acaba pior, porque as partes, né, o pai, a mãe, a ex-mulher, o ex-marido, podem ter um poderzinho de barganha aí utilizando erroneamente a criança. E aí a pergunta que vem fala sobre isso. Doutor Afonso, como agir quando a mãe impede a visita do pai à criança? Eu pago a pensão corretamente. Duas coisas. O que essa pessoa está dizendo aqui que paga a pensão corretamente não faz mais do que a sua obrigação. Pagar a pensão é a sua obrigação e que bom que você faz isso, está certíssimo. Não se mistura, né, Afonso? Só que não se mistura. Mesmo que você não pagasse a pensão, você não poderia ser impedido de ver o teu filho, né? E eu até tava vendo um dia desses, a OAB São Paulo tá fazendo uma campanha através da comissão, agora eu não sei exatamente qual é o nome da comissão, de que pai não é visita, né? Porque normalmente nas ações de guarda se fala assim, o pai irá visitar a criança às quartas-feiras, o pai visitará aos sábados. E essa palavra visita tá sendo abolida, porque pai não é visita. Pai precisa conviver com a criança. Eu achei isso muito legal. Cuidar, educar. Cuidar, educar, tá próximo, né? É uma coisa que a gente estava até falando. As mulheres hoje, elas ganharam um lugar na sociedade diferente, que vinha querendo ser conquistado, né? As mulheres hoje ganham muito mais que homens. As mulheres têm cargos mais importantes que homens. E que legal, que parabéns que as coisas estão chegando assim, né? Lógico que há trancos e barrancos, tem toda uma dificuldade que a gente vê as mulheres aí enfrentando. Mas o mais legal de tudo é que elas estão conseguindo cada vez mais. Mas e aí a gente tem que olhar que o homem também pode ganhar aquele lugar da mãe, que era de cuidar do filho, de ficar em casa. Então cada vez mais a gente vê essa situação da residência alternada, onde os filhos ficam um pouco mais com os pais, menos com as mães, ou até igual, em partes iguais para eles. Então isso tem acontecido bastante. Mas voltando para a pergunta que tem a ver com tudo isso que eu tô falando aqui, como é que o que eu devo fazer quando a mãe impede de eu visitar ou de ter contato com a criança? Regularização de visita, né, gente? É porque... Precisa... Mas às vezes Desculpa, já tá regularizada exato, e a mãe não cumpre. Depende aqui. O que eu marquei aqui são 4 passos. Talvez esteja... Vamos supor que é só um acordo verbal. Porque existem os ex-casais que até que tem uma boa convivência. Então fala, olha, a gente combina assim e daqui a pouco a mãe aqui no caso fala, não, eu não quero mais. Então cabe o quê? Regulamentação de visitas, ação. Aí a pessoa precisa entrar com a ação. Vamos supor que já exista a ação e tem a sentença, então é cumprimento de sentença. Aí já é uma outra ação. Vamos supor que já fez isso também. Fazer valer o que foi decidido, exato, né? Exato, aí é o cumprimento. Vamos supor que já passou disso também. Aí você pode tentar uma alteração no regime de convivência ou pedido de alteração de guarda, que foi o que o Afonso trouxe aqui, que tem hoje muitos pais que acabam ganhando a guarda por N motivos, então o pai ele pode tentar essa parte também. Se ela está impedindo e se já passou por todas essas etapas, ele pode pedir a guarda para ele. Mas você acha, Renato, o simples fato da mãe proibir de ver, consegue reverter a guarda? É tão difícil reverter a guarda simples da mãe. assim não. Simples não é, mas eu acho que assim, que poder ela tem de impedir Concordo. que um pai Isso. tenha acesso ou que veja o seu filho. Concordo. Eu acho que muitas vezes o que acontece em relacionamentos como esses, né, que ou mães ou pais se sentem donas da criança, quando na verdade a criança não tem dono, né? A criança tem pai e mãe e ambos têm poder decisório, né? Concordo. A É decisão triste. parte dos dois, os dois sabem o que é bom pra criança. Então quando uma mãe nega alguma coisa pra um pai ou quando um pai nega uma coisa pra mãe, tá errado.
É super triste isso, né? Porque aí a criança acaba virando moeda de troca e, na verdade, quem é que perde com isso é a própria criança. Sim. E a mãe e o pai ficam ali em uma rixa pessoal deles ou sentimental, enfim. E quem perde com isso é a própria criança. E eu vou dizer que o que é mais triste é a morosidade da nossa justiça. Sim. Tem um caso no escritório de o pai está com a guarda, ele mudou para o Rio de Janeiro sem pedir para a mãe, ele mora em outra cidade. Ele mudou de endereço sem informar a mãe. Ela só vê a mãe via WhatsApp web, via computador, via vídeo. Isso o pai fiscalizando do lado. Nós já pedimos a reversão da guarda assim inúmeras vezes. E até hoje o juiz não deu. Essa mãe está meses sem ver a criança, a não ser por vídeo. Isso que eu acho um absurdo, a morosidade. Ele fugiu, é isso. Ele mora Mas ele não pode ir lá, ela não pode pegar o avião e ir lá ver o filho? E agora ela sabe onde ele mora? Ele mudou de endereço e não informou no processo. Nossa. E ela pediu o quê? A reversão da guarda. Como assim ele muda a cidade com a minha filha? Eu não sei aonde ele mora, porque ela não sabe onde ele mora, Afonso. Ele mudou. Só que ele não informou no processo. E a gente peticiona o tempo inteiro no processo, informando o juiz, gente, olha o que está acontecendo. Eu sou a mãe, é meu direito ver minha filha. Eu vejo minha filha por vídeo e ele fiscalizando do lado. E mesmo assim, até hoje, a gente não conseguiu a reversão dessa guarda. Isso serve tanto para a mãe como para o pai, tá, Sim, gente? é igual. Para os dois. Eu acho que em determinados casos, a nossa justiça deveria ser mais célere, né? Com certeza. Como tem quando é processo de idoso, vem lá a etiquetinha, processo de idoso, a tramitação tramitação é mais prioritária. rápida. Eu acho que em determinados assuntos, em determinados casos, a tramitação deveria ser diferente também, não é? E não é. Entra numa vala comum e vai indo. Ela tá meses sem ver a filha e sequer sabe onde ele mora. E sabe o que as pessoas não pensam, né? Nos efeitos, nos traumas, né? Nas questões psicológicas, quanto isso afeta uma criança, Sem né? dúvida. Porque uma criança que não tem acesso à mãe, que não tem contato com a mãe ou com o pai, pai. E a gente não sabe o que se fala, que é a questão de alienação parental. Bem triste tudo isso, né? Muito, Mas a gente muito sabe triste. que é uma realidade do Brasil. Eu não sei se é só no Brasil ou no mundo, talvez isso também. Mas eu acho o seguinte, tem que brigar. Se não tá certo, não tá sendo cumprido, precisa brigar, precisa atrás dos seus direitos, independente da morosidade da justiça. É interessante trazer também que isso está positivado em lei aqui no artigo 1589 do nosso Código Civil, que diz assim, olha, o pai ou a mãe em cuja guarda não estejam os filhos poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação. Então vejam, né, a gente fala, parece uma coisa comum, mas é positivado em lei. O mais comum precisa estar positivado em lei para realmente que seria fazer o mínimo, valer, né? O né? óbvio, né? É, exato. É super óbvio, mas existe lei, então tá aqui. Caso você não possa ver o seu filho, tem aqui o artigo de lei, faça valer a lei. Show. Legal. Então, ó, pra você que tá em casa aí, que tá vendo isso, essa questão aqui, tá vendo como muitas vezes acontece isso na tua casa, acontece na casa dos seus melhores amigos, isso pode acontecer, então é legal levar esse conhecimento para as pessoas. Se você puder, como eu disse, compartilha, manda esse vídeo para as pessoas aí, porque a gente sabe que pode ajudar muita gente, tá bom? E vamos para um Tá na Mídia aqui, vamos falar de futebol, né? Então, na verdade, a gente tem um problemão aqui com o Ronaldo Giovanelli, e o juiz aqui autoriza o arrombamento do apartamento do Ronaldo Giovanelli, gente, dá uma olhada isso. Cara, o que aconteceu aqui? Eu vou ler pra vocês a matéria para vocês entenderem como é que tá a vida do ex-goleiro aqui. A Justiça Paulista autorizou arrombamento com força policial de um apartamento duplex, olha aí, vamos falar de duplex, do ex-goleiro Ronaldo Giovanelli, localizado no Tatuapé, na zona leste de São Paulo. A autorização foi dada pelo juiz Cláudio Pereira França para garantir a entrega do imóvel de 145 metros, dividido por 2, né? Não é muito grande o apartamento assim, né? Por ser duplex, né? Metros quadrados, ao vencedor de um leilão realizado no ano passado. O arrombamento só acontecerá se as portas do apartamento não forem abertas voluntariamente ao oficial de justiça, que irá cumprir a ordem de entrega. O apartamento foi comprado por Ronaldo em 1991, quando ele jogava no Corinthians ainda. Foi leiloado por determinação judicial em razão de um processo por dívida de condomínio aberta contra o ex-goleiro. De acordo com o edifício Onyx, o ex-atleta deixou de pagar
86 parcelas de condomínio entre novembro de 2011 e março de 2019, o que somaria uma dívida de cerca de R$169 mil. O Ronaldo, hoje comentarista esportivo, havia recorrido da decisão alegando não ter recebido os boletos do condomínio ao longo dos meses, né, gente? e que houve ilegalidades nas assembleias na quais os reajustes dos valores... Peraí, quer dizer que você não pagou 86 condomínios, não recebeu o boleto e nem lembrou que tinha aquele apartamento lá? Quantos ilegalidade anos que dá nas isso, reajustes? será? Ele, Até parece. se foi aprovado em assembleia, já foi, né, gente? Eu acho assim, ou é ilegalidade nos reajustes e aí é uma coisa, ou eu esqueci e é outra coisa, não sei. São quase 8 anos. É muita coisa, 8 não anos dá. você esqueceu que você tinha um apartamento, Renato. Não, até parece. Ó, o ex-atleta questionou ainda a perícia que avaliou o apartamento em R$950 mil, tá? Segundo ele, o valor correto seria 1,5 milhão. Não sei, não é tão grande para 1,5 milhão. Será que tá errado isso aqui? No leilão, o imóvel foi arrematado por 613 mil. Olha aí, ó, uma dica para você que quer investir. Leilões de imóveis é uma coisa que dá para levantar uma grana. Pensa aqui, ó, o cara pagou 613 mil num apartamento que pode valer 1,5 milhão. Então, leilões é algo que pode trazer dinheiro, tá vendo? Ó, pode legal também é cultura, também é dica aí para você que tá fazendo investimento. O valor arrecadado será utilizado para o pagamento da dívida com o condomínio. A diferença será devolvida ao ex-atleta. A justiça não aceitou os recursos, piriri pororó. E o goleiro foi procurado e não deu resposta. Então, pra gente entender. Quando se tem uma dívida, não paguei o condomínio, não paguei nada do meu imóvel, tal. Vai ter um processo, vai a leilão e você pode perder o imóvel, como foi o caso aqui do goleiro, do ex-goleiro Ronaldo. Lembrando, né, Afonso? Mesmo sendo bem de família, pode ir a leilão, né? Pode, aí você tem que alegar, né? Pode ir a leilão, porque as pessoas dizem mesmo... que é bem de família, mas dívida de condomínio não entra nisso, não é? Então, hoje em dia, essa questão desse bem de família, ele tá discutível demais, porque alguns juízes, tanto que eu acho que a matéria fala disso, que ele vai ser, eu acho que ele é leiloado por 630, né? 613 mil. 613 mil. E o troco, vamos dizer assim, volta pra ele. vai pra ele. Então, hoje, o bem de família, ele tá exatamente assim. Se é um bem que vale 1 milhão e a dívida é de 500 mil, o juiz fala, tá bom, mas com 500 mil você compra um apartamentinho outro, de 50, né? Mas você compra um outro e você quita a sua dívida. E de certa tá forma certo. você está fazendo realmente a justiça, né? Ele paga uma conta e você não vai deixar de ter onde morar. E convém dizer o seguinte também, tem gente que acha ainda, tem culturalmente talvez, mas é minha propriedade, eu comprei, eu tenho escritura, tá no meu nome. Sim, está no seu nome, o imóvel é seu, mas a partir do momento que você tem que pagar ou IPTU, né? Exatamente. Ou condomínio, você concordou com aquilo. No ato da compra, você concordou. Olha, tem lugares que são isentos de IPTU, mas tem lugar que cobra. Então, você concordou em pagar ou concordou em pagar o condomínio, que é a taxa de todo mundo. Porque, caso contrário, você vai estar lesando o bolso das outras pessoas que estão pagando em dia, pagando os funcionários, pagando a estrutura ali do elevador. Então, de uma certa forma, por mais trágico que seja, é real, é possível, acontece para exercer sim a justiça, né? Exatamente. E Bem lembrando colocado. que a dívida de condomínio é um título executivo extrajudicial. Isso. Vai procurar bens. Primeiro é sempre o dinheiro, né? Tem uma ordem aí de sucessória de procura de bens. Vai procurar dinheiro, vai procurar ações. E se tem Não uma ação achou? que funciona, é essa, né? Tem. Essa ação Nossa, funciona, vai nossa, embora e vai, perde o apartamento, vai. tá? Não que ele também não possa substituir a dívida por um outro bem. Ele pode fazer Ele mil pode. coisas aí, mas pagar ele vai ter que pagar. E O se que é não mais achou estranho, nada, não é, Fê? 8 anos, assim, mais a ou história menos tá a mal conta contada. dele deixar e não pagar e agora Não, inventar. Não chegou o uma boleto. coisa- Peraí, você mora num condomínio, não chegou o boleto, você vai atrás da administradora pra dizer, ó, cadê? não Mas chegou. é que passou tantos meses, eu esqueci. E Afonso, eu acho que uma outra coisa também, né? Leilão é um mundo completamente à parte também, né? Precisa saber mexer também com É verdade, isso. tem que saber porque mexer, senão você compra lá o imóvel no É. leilão, dá o lance e ainda perde o dinheiro. Exatamente. Exato. Mas a questão aqui, ó, o arrombamento é exatamente por isso. Alguém já comprou e arrematou e ele continua lá, ou ele tá deixando trancado. Então, o arrombamento é para fazer valer essa compra. Então, vai ser a força e geralmente, mesmo quando a pessoa pega e arremata, todos os custos que tem também disso é a pessoa que comprou que vai arcar. Se tem dívida de IPTU, algumas coisas assim também, Vem a do pessoa
É dívida do imóvel. Bora pagar as contas, gente. Tá morando, tem imóvel aí, paga o condomínio, paga tudo certinho pra evitar dor de cabeça. Boa. E você pode mandar a sua pergunta pra gente. Pode ser por vídeo, pode ser por áudio, pode ser por escrito, como você quiser. E chegou uma aqui pra gente por e-mail. Olha que legal essa pergunta, hein? Encrenca aqui. Doutor Afonso, eu descobri que uma funcionária desviou valores da empresa. Olha só. Então descobriu que uma funcionária desviou valores da empresa. Como ela estava grávida de 7 meses, para evitar uma justa causa, exigimos que ela pedisse demissão. E muitas vezes aí tá o erro, porque você quer amornar, você quer deixar a situação menos traumática, né? E aí pode dar dor de cabeça. Mas vamos lá. Para evitar uma justa causa, exigimos que ela pedisse demissão. Agora estamos tentando, de forma extrajudicial, fechar um acordo para que seja feita a devolução dos valores. Acontece que ela diz não ter condições de fazer. Como agir numa situação dessa? Na verdade, eu acho assim, o certo é certo. Se a pessoa agiu errado, se a pessoa deve, se ela pegou de alguma forma, eu acho que o correto é uma justa causa, fazer um boletim de ocorrência, fazer toda uma fase aí de investigação. Lógico que isso é constrangedor para todo mundo. Só que você também tem que tomar muito cuidado, tem que ter muita certeza dessa informação, porque depois o feitiço vira contra o feiticeiro e ela pode ainda processar você por danos morais, por ter sido pressionada, por ter sido investigada, quando na verdade ela não fez nada. Fê, você como advogada trabalhista, me ajuda aqui também a complementar. A empresa errou. Primeiro ponto, se ela realmente fez isso, procedimento interno apurou o desvio dos valores, justa causa nela. Ademais, o artigo 462, parágrafo 1º da CLT, autoriza os descontos salariais em caso de dano comprovadamente provocado pelo trabalhador. Então, assim, poderia ter descontado da rescisão dela. Aí agora que está tentando fazer um acordo com ela, está completamente errado. Deveria ter dado justa causa e descontava da rescisão dela e ingressava com uma ação contra ela. E ainda corre o risco de ser considerado, se ela ingressar na justiça e depois você alegar que ela fez isso, como perdão tácito. Porque no momento oportuno que a empresa tinha de colocar a verdade e a situação e aplicar o que ela tinha, bem colocado. Ela não fez. Então, se ela não fez, pode ser entendido. E eu já vi muitos casos, inclusive em alguns que eu advoguei, que aconteceu exatamente isso. A pessoa quer ajudar, não quer prejudicar, a outra parte fica ali fingindo que, não, eu não sei. Quando você vai ver, a empresa ela entra com a ação, a empresa faz a defesa e o juiz entende como perdão tácito e aí vai ter que pagar tudo e mais um pouco. Exatamente, porque o que caracteriza a justa causa é a imediatidade. Qual era o papel da empresa? Apurou, realmente houve o desfalque? Tem apuração? Justa causa. O artigo 462 da CLT, parágrafo 1º, permite o desconto, né? A rescisão dela, eu descontaria o valor. Imediato quanto, Fê? O período imediato? Eu entendo o seguinte, eu comecei a ter desconfiança. Eu fiz um procedimento interno, porque tudo depende, cada caso é um caso. Sim. Vamos lá, o funcionário se agrediu um superior no ambiente do trabalho. Eu não posso deixar passar. Eu vi aquele momento que eu descobri, tchau, justa causa. Certo. Se não, é aquilo que ela falou, perdão tácito. Eu não posso daqui um mês falar, mas lembra aquele dia que você agrediu aquele superior? Então, tô te dando justa causa agora. A não ser que você abriu uma sindicância dentro da empresa. E ainda está em apuração. E isso tem que ser documentado. Exatamente. Você tem que ter provas. Olha, a gente não fez isso necessariamente naquele momento, porque a gente abriu um processo de investigação. E quais foram essas etapas de investigação? Olha, primeiro a gente pediu as câmeras para ver as filmagens, nós pedimos uma auditoria das contas. Pedimos você tem que demonstrar. Banco, a empresa mostrou a auditoria das contas em tal dia. Entendeu? Então a gente levou, vamos supor assim, 60 dias. Não foi que a gente perdoou. Nós estávamos investigando porque, de fato, você tem que ter a prova disso. Mas aí consegue provar. Sim, eu provei você mostra, que ela fez, tá aqui, eu fiz um apuramento, uma apuração interna aqui dentro, e dentro dessa apuração, esse período de tempo, eu não te perdoei. Eu apurei se realmente a sua conduta estava certa ou errada. Dentro dessa conduta, eu entendi que era uma justa causa. Agora, tudo isso que a gente está falando, eu quero deixar bem claro para vocês. É muito importante ter uma orientação de advogado. Muitas empresas, até empresas menores, acabam não tendo uma assessoria jurídica trabalhista e acaba pecando, errando, como foi o caso aqui de você que mandou essa pergunta pra gente. Então é muito importante que quando acontecer uma situação dessa, você tenha sim um advogado de sua confiança pra você perguntar, tirar dúvidas, porque depois que se faz a besteira, pra consertar é muito complicado e aí a conta fica muito maior. O que eu pensei aqui, assim, já está errado, tá? Mas como ele disse que quer tentar um acordo extrajudicial e ela tá dizendo que não tem o dinheiro, pensei
reconhecendo uma confissão de dívida. Então faz o seguinte, querida, vem cá, assina uma confissão de dívida comigo, porque hoje você não tem, mas amanhã você possa ter e aqui você confessou que você me deve esse valor. Talvez seja uma saída para ele. Mas isso Depois tem que é fazer justa causa, na hora lá do negócio. Agora, depois que já fez tudo, agora você me eu assina uma confissão, ela fala aqui pra você, farroupilha. Ela tá dizendo o seguinte, pelo que eu entendi aqui da conversa, já tá tudo errado, mas agora ele tá assim, agora estamos tentando de forma Então, mas já foi. fechar um acordo para que seja feita a devolução. Acontece que ela diz não ter condições de fazer. Querida, você não tem condições de fazer hoje. Então me assina aqui uma confissão de dívida, você reconhecendo que você me deve, que em algum momento que você tiver, eu vou te executar. É uma opção. Melhor do que nada, entendeu, Afonso? Mas o empresário, ele viajou aqui também, né? Ele não quis demitir, total. aí agora ele quer fazer pra que pagar normal. Isso é de muito volta. normal no dia a dia, porque as pessoas estabelecem uma relação, um vínculo, e elas acabam realmente se colocando no lugar. Ah, mas ela tá grávida, não é nem questão dela, é questão mas dos outros sabe o que eu já vi também? Infelizmente é normal. Eu já vi casos assim, e aí o patrão, né, empresário, apenas chega e fala assim, olha, eu sei, pede as contas. Acabou. Olha, eu descobri. Faz uma carta. Então, mas isso é o mais Mas ela comum, tá Renato. Mas aí não. dá dor de cabeça. Posso falar talvez outra coisa? não. Não Vocês dá. acham que dá? Dá, porque depois ela fala, não fiz nada, me obrigaram, me obrigaram a pedir a demissão. Aí você vem numa defesa e fala, não, foi justa causa. Não dá. Não já dá, já aí chinês já- é aí já morta, passou. entendeu? E vou te falar, Ó. gente, isso é muito comum. Olha o que aconteceu. Semana passada, tá? Advogo para uma empresa X. O funcionário voltou das férias, acabaria numa quarta-feira. Ele não trabalhou quinta, sexta e segunda. Apareceu na terça-feira. Nesse meio tempo, uma outra pessoa da empresa falou, por que o fulano não veio trabalhar? Ah, porque ele trouxe o atestado médico. Tá aqui, ele estava doente. Atestado médico, ela deu print no Instagram dele, ele fazendo freela de fotógrafo em outro lugar. Ele postou no Instagram. E posso falar, redes sociais entrega, toma cuidado, porque, eu não posso ir, que eu tô com suspeita de Covid, mas tá lá na balada, Exatamente. tá não sei o quê. Então assim, Aí olha, ele postou pelo amor de ele Deus. fazendo freela de fotógrafo em outro lugar, na quinta, na sexta e na segunda. Chegou até mim, aí... Doutora, o que você acha disso? Falei, o que eu acho? Demissão Justa por causa. justa causa. Porque se ele está doente para trabalhar para vocês, ele está doente, desculpa, ele também estaria doente para fazer foto. Então, a imagem que ele está passando para a empresa, se você não der uma justa causa para ele, qual que é? Eu posso juntar um atestado, fazer outras coisas que tá tudo certo? Não, justa causa e justa causa agora. Doutora, eu não posso falar pra ele que eu pedi demissão pra não ser tão agressivo. Eu falei, minha opinião? Não, ele errou, Aí ele que pague. As pessoas querem Tem dó. abrandar, querem amolecer a confusão. Mas enfim, como eu disse, quando tiver confusão na tua empresa, chama teu advogado, é melhor você se orientar pra não fazer besteira. Não me chama não, que eu não vou dar na justa causa. Vamos falar de Big Brother Brasil. Ela, mulher do Arthur Aguiar. Arthur Aguiar que tá bem no jogo ali, tá chegando lá. Gostando. O Arthur tá indo Chato, legal. não gosto. Só Você que não gosta? eu tô achando ele, pô... Ele tá movimentando é um cara o que jogo. entrou, o Arthur chato Aguiar entrou no aquilo. Big Brother com a Queimado. fama queimada e o cara consertou, limpou a barra e vai chegar lá, viu? Mas enfim, a gente vai falar não do Arthur, mas da mulher dele, Mayra Card, que parece que tá com dívida aí. A Mayra Card que tá dando o que falar aqui fora, né? Ela tá dando mais o que falar do que o Arthur. Qualquer coisa lá, se ele come pão, ela briga que ele não pode comer pão, que ele não E pode ela tá isso. certo, ela é marqueteira, tá fazendo o marketing dela. Só que ela tem que pagar as contas, Tem né? que E pagar. parece que ela não pagou aqui, ó. A empresa da Mayra Card é processada por dívida de 200 mil reais em apartamento. Mas explica isso melhor pra gente, Maíra. A influencer Mayra Card é sócia administradora de uma empresa que está sendo processada no Rio de Janeiro. A mulher de Arthur Aguiar, participante do BBB, responde a um processo na 37ª Vara Cível por cobranças de aluguéis e reparos de um imóvel na Barra da Tijuca. A informação foi confirmada aqui por nota divulgada pelo TJ do Rio de Janeiro. A empresa Araguaia Empreendimentos, autora da ação, afirma que Mayra abandonou o apartamento, deixando as chaves na portaria do condomínio sem qualquer aviso à locadora. Muitas vezes a pessoa termina uma relação, né, de locação de um apartamento, deixa a chave e acha que cessou aí a obrigação. Não, é preciso formalizar, tem que assinar um termo final aí Termo de dessa entrega de relação. chaves, Um termo né? de entrega de chave. E eu acho que aqui foi isso. A Mayra deixou a chave lá, achou que tava tudo bem, só que não. A cobrança continuou, ninguém pegou essa chave e aí a conta é essa. A empresa alega que soube do abandono quando recebeu uma reclamação em outubro de 2020 por parte do síndico do condomínio. Só para vocês entenderem, às vezes o contrato de locação, ele fala o seguinte, que se a parte quiser, automaticamente se prorroga.
talvez pra pessoa que alugou, falou, ela não falou nada, prorrogou. E ela falou, ninguém falou nada, deixou a chave e encerrou. E aqui deve ter havido alguma coisa nesse sentido. Olha, um apartamento vizinho reclamou de uma infiltração oriunda do apartamento alugado pela Card Produções. Foi o que apontou o comunicado e que deu aí quando as pessoas perceberam. O pagamento dos aluguéis e encargos vencidos acumulados de junho a outubro de 2020 e Araguaia Empreendimentos solicita o pagamento de R$ 198.500 no processo contra a empresa da influencer. Então também vai cobrar aqui os valores aplicados pela proprietária nos reparos do imóvel, porque parece que a água... invadiu lá e estragou o imóvel, tal. E os pagamentos podem bater até 20% a mais do valor definido em caso de condenação. É isso, o que vocês acham? Eu acho que não tem muito segredo, né? Acho que faltou a formalidade, vocês não acham? Do termo de entrega das chaves? Uhul! Olha aí, boa notícia pra gente aqui. Os nossos inscritos aumentando. Obrigado aí você que é inscrito no canal. Valeu aí por acompanhar. Sinal que o nosso conteúdo tá chegando e que você tá gostando. Obrigado, valeu. Que bom, estamos prestigiando, que coisa boa, né, Afonso? Muito legal. É isso. Então, assim, no caso aqui da Maíra, eu acho que não tem muito o que a gente falar. Eu achei que faltou a formalidade. O que vocês acharam? Também, eu acho que alguém que ajuda ela de alguma forma a administrar acabou deixando passar isso, porque de fato dinheiro ela tem, então eu acho que realmente foi regularizar isso. Eu não sei se foi a própria matéria, mas parece que tem um lapso temporal de quando ela saiu até quando realmente souberam que ela saiu. Mas eu penso, se ela desocupou, ela já não tá mais pagando ali e o aluguel há uns 3, 4 meses pelo menos o lapso aí. Como que já não viram antes, entendeu? Mas não teve a formalidade do termo de entrega de chaves. Às vezes no contrato só vai... Mas um mês que a pessoa, não tem que fazer a vistoria ela já... no imóvel? Você tem que fazer a vistoria, ver se tá tudo... Mas talvez seja interessante pra alguém, né? Porque deixa lá rolando. Porque assim, ó... Se eu sou o proprietário... Mas, gente, interessando pra quem? Pro proprietário. Exato. Pro proprietário é interessante... Só que aí quando vazou água ali, aí já... Agora não é só fazer uma caixinha pra mim. Porque eu sei que ela tem dinheiro. Agora eu vou ter que reparar lá e não vou pagar. Aí agora eu vou ter que... Ela tem dinheiro. Você falou, eu sei que ela tem dinheiro. Ela tem dinheiro do quê? O que ela faz, ela a Maíra Card? Ela vende de emagrecimento. E ela vende muito. E ela estourou com a Anitta, né? Anitta, Larissa Sorocaba. Manoela, Sorocaba. Eles fizeram, aí o boca a boca, né? Eles emagreceram? Emagreceram. Olha, Fê, você fica procurando aí umas técnicas aí, ó. Você fica fala com a Maíra Card, pô. Você fica querendo comprar psicológico, é sexo. Vocês não sabem, aqui no intervalo é assim, o que você faz pra emagrecer, não sei o que lá, só fica o povo querendo saber. Aqui, pronto, agora a gente tem a Maíra Card aí, ó. Não, Resolve você acha que não? Eu conheço gente que deu certo, viu? Ela eu muda a acho cabeça estranho porque pelo dinheiro dela, parece que ela comprou uma casa há pouco uma tempo, mansão. reformou Gente, e tudo só mais. o jardim lá da filha dela custou R$300 mil, a casinha, mini E agora casinha. ainda com o marido no BBB. Você viu que ela fez propaganda do banco agora? É um super Tá banco. sensacional. E alguém fez alguma coisa de pirulito lá, ela fez também uma brincadeira com pirulito pra aproveitar toda Tá certíssima. Tá certíssima. Sendo a Eu campeã. acho que é um mal entendido mesmo, assim. Foi uma às formalidade. vezes nem Faltou pode a formalidade. Mas Ela alguém tá entregou se a chave. aproveitando da situação. Sim, aí o Então. locatário, eu acho. Porque assim, se o aluguel vence todo dia 20, por exemplo, chego lá dia 25, dia 30 nada, aí passa o próximo mês nada. Venceu E a o segundo, pessoa ela vai você já deixando vai lá. até um vizinho reclamar de uma infiltração pra aí o locatário poder perceber que o imóvel ficou desocupado e que a chave tá na portaria. É meio estranho Mas, isso. gente, vamos meio pensar o estranho. seguinte. Vocês concordam que às vezes ela é uma mulher que viaja muito? Né? Porque acontece, uma mulher que viaja muito, eles não sabem se ela está lá ou não dentro do imóvel. Mas se a ela dívida, não Fê, pagou, mas ela a não dívida, pagou. Fê. Eu não Isso sei, ficou eu acho gerando muita dívida, confusão. Isso entendeu? aqui precisa esclarecer. ficou. Eu acho que o proprietário não precisava do dinheiro naquele mês, deixa juntar lá. Eu acho que a gente tinha que abrir aqui pros artistas Isso, falarem o que eles olha, acham. Pra ela vir aqui se defender. Tem voz aqui, mandem as suas defesas aqui pro E aqui Pod todo Legal. mundo, cada um tem o seu ponto de vista. Isso que é o ponto direito. Bom, né? vamos lá. A gente tem uma pergunta que chegou aqui que também é super interessante e acontece bastante quando as pessoas compram aí nas lojas carro, moto e tal. E no caso aqui ele fala, doutor Afonso, eu comprei uma moto numa agência há 2 anos e nunca me deram o documento da moto. Agora a moto foi presa e o dono da agência falou que não tá achando o antigo dono que consta do documento. O que eu posso fazer? Alguém vai pagar essa conta aqui. O primeiro erro, gente, pelo amor de Deus, comprar um automóvel, um veículo e sair sem o documento já cheira picaretagem.
no mínimo Não estranho, não né? é verdade. Ainda ficar 2 anos rodando com esse veículo sem o documento, não façam esse tipo de negócio. É um negócio escuso, é um Olha, negócio estranho. Mas já aconteceu aqui no caso dessa pessoa. É. Como é que a gente resolve? Eu E preciso da agora? solução. Provavelmente, se ela comprou em uma agência, ela fez algum tipo de contrato também. Então, esse documento, ele vai valer como prova para ela ingressar, ir no Detran, e ela apresenta esse documento, esse contrato. Ali já vai ter o nome do proprietário e que ele passou, pelo menos, para a agência, estava em poder. Então, ali já é um contrato de intenção. Isso é muito bom. E às vezes isso está no registro. Mas isso só apenas do judicial, Detran. né? Eu acho que Não. ela só vai Você acha pro que no Detran judicial. consegue? No Detran você consegue fazer isso. Se você tiver o contrato, você apresenta. Às vezes você faz isso por intermédio mesmo do despachante. Ah, tá. Tem lugar aqui no Poupa Tempo que você consegue fazer, você leva lá e às vezes eles No conseguem Brasil tem protocolar. algumas coisas que eu vejo que funcionam muito legais. Por exemplo, Poupa Tempo é um lugar que você É resolve verdade, muita isso. coisa, né? Às Isso. vezes a justiça no Brasil é um pouco morosa, mas alguns órgãos assim funcionam legal, Isso, né? E, às vezes, e um bom despachante pode te orientar. Procon funciona bem Funciona. também. O despachante também consegue ver essa questão de intenção, se ele já estava ali para intenção de alguém. Eu não sei se vocês já viram, quando um vende o carro para o outro, mas ele estava, por exemplo, num consórcio. Então, quando você pede para o despachante esse documento, vem todo esse histórico. Então, você já começa a ter mais indícios e consegue formalizar isso, talvez, de uma forma até mais rápida. Mas vamos pensar, Eu ele não faria tem o contrato e o diferente. cara sumiu. O que Aí ele Então. vai faz? ser uma ação. Vai ter uma ação Chora. judicial. Eu faria. Não, porque aqui, ó, ele fala, olha aqui, 2 anos e nunca me dá. Agora a moto foi presa e o dono da agência falou que não está achando o antigo dono. Ou seja, penso eu que nesses 2 anos, volta e meia, essa pessoa ia lá e falava: cadê o documento? Ah, eu tô Sim. resolvendo. Cadê o documento? Eu tô resolvendo. Se o cara falou assim, o dono da agência, eu não acho essa pessoa. Tá bom, querido, devolve o dinheiro e ainda pode cobrar danos, porque provavelmente esses 2 anos o dono da agência ficou enrolando essa pessoa. Então eu provaria que eu fiz uma compra, corri um risco, a moto ela foi presa, tive um prejuízo, ação de danos morais Também. para pegar o valor de volta e ainda com juros e correção e etc. Eu ia por Bom, esse então caminho. tem duas opções. Tem então, duas aqui. opções, Bom, dá pra resolver, tá? Então, no teu caso aí, a gente deu aqui os caminhos das pedras aqui pra você, mas eu acho que é sempre legal procurar um advogado civilista pra poder te ajudar nesse caso específico, que não é fácil E de outra, resolver, gente, não. comprou o automóvel. Você fez o besteira. documento, Fez né? besteira. Na hora. Ô Fê, mas o Pelo amor de bom Deus. é Mas que fica a tem dica. agência, no caso aqui, É. e o dono falou Ah, isso. mas a porque agência às vezes aqui- não, às vezes compra direto do próprio particular, ainda mais Mas com na esses hora você já sites passa hoje o que as DUT. pessoas fazem isso. Oi? Passa Não, o eu DUT na hora. concordo, eu concordo, mas eu acho menos Gravoso. ruim aqui, grave, porque tem essa agência. Então, provavelmente tem troca de mensagem. Eu tive um caso desse, eu Mas não, ó, um eu cliente vendi uns meu. 2 carros esse ano aqui. A pessoa passa o dinheiro, aí eu falo, ó, eu vou assinar, não sei o que lá. É que eu sou honesto, mas assim, eu podia demorar pra assinar e Sim. tal. Acontece. Sim, acontece. Mas 2 anos, né, Afonso? Mas aí se for... Mas é que você passou um dia e já não existe esse documento, aí você enrola 2 anos, né? Mas... Aí é bandidagem, né? Exato. Bom, enfim, a gente vai falar agora de um assunto muito sério, tá? A gente vai falar da Simone, tá? Quem lembra da Simone aí? A Simone é da turma do Balão Mágico? Era. No Balão Mágico. Elo, Não é da minha Jairzinho. época, Afonso. Não é da sua época, vai, fica quieto, vai. Isso é uma sacanagem. Como é que é a vai. música, gente? A música dela. Tudo fica bem mais Eu não sei se ela é divertido, dessa sou Não feliz, conheço. por isso estou Gente, aqui. Jairzinho, Simone, Eu era também no quero auge, viajar nesse balão. Minha época Pois da é. Eliana. A gente tem uma situação com a Simone, que já é um caso antigo, mas eu acho que vale trazer à baila aqui, que a Simone processou o Dudu Camargo por assédio em programa de TV. Eu não sei se você lembra exatamente do que aconteceu, mas em dado momento, o Dudu Camargo, que é apresentador lá do SBT e tal, parece que numa entrevista com a Simone, ele foi lá e pá no peito da Simone. Parece que ele foi fez a cobertura. Ele A apertou cobertura do o peito da carnaval, né? Simone. Desculpa, a cobertura Gente, do não vale tudo carnaval no carnaval, da né? Rede TV. Foi. Pois é. Mas não foi assim. Eu não sei como Você foi. assistiu? Eu vi Você o viu? vídeo, eu vi o Ele vídeo. fez como? Ele só fez assim, ó. Deu uma Não, batidinha. aí que tá. Ó, mas olha só. Então, mas você pera falou lá. assim, ó. Ele só fez Não, assim. Calma aí. E aí? Não é não. Tá bom. Eu tô falando assim, que
pelo vídeo... Porque pode ter feito assim, como pode ter feito assim. Tudo E aí, bem. Interessa, Ofendeu, exato. Ofendeu ela, isso tá super certo. Ela disse que saiu chorando. Não sei se você quiser ler primeiro, antes eu vou ler a matéria, porque na matéria aqui já é uma troca de Ó, farpa, gente, né? e lembrando fala. que nós temos que ter um espacinho aqui, porque eu quero falar daquele caso do mendigo. Gente, nós precisamos falar sobre isso. Tá, depois da Simone você fala Tá do bom. mendigo. Vai. Precisamos falar desse caso, por favor. Do personal que o mendigo Eu pegou a pensei mulher que tava dele. te ligando, Fê. Ô, mendigo. Então, o que rolou Ele esse não meme, gente? A Simone anunciou o processo judicial contra o Dudu Camargo depois de um episódio polêmico no carnaval aí de 2020, que foi o que eu falei, já tem um tempo. Segundo a cantora, o apresentador do Primeiro Impacto do SBT passou a mão nas suas partes íntimas durante um programa na Rede TV. No dia, ela estava junto com o Nelson Rubens quando o Dudu Camargo apareceu para entrevista. Ele passou da conta, se aproximou da famosa sem permissão. Olha o que ela fala. Presta atenção. O Dudu Camargo é um safado, sem vergonha. Inclusive, acho que ganhei o processo e ele até agora não fez o depósito. Eu vou bloquear as contas dele, porque ele passou a mão no meu peito. E aqui, na parte de baixo, no carnaval, sem a minha ordem. Disse em entrevista para um podcast aí. A Simone, ela relatou a atitude. A artista não segurou as críticas quanto rival na justiça. Ele me tocou nos meus peitos, nas minhas partes íntimas. Não importa se ele é bi, gay, ele me desrespeitou como mulher e como pessoa. E foi gravado no carnaval, apareceu ao vivo. Quando acabou o programa, comecei a chorar. E no outro dia, eu fui na delegacia. Ele não me ligou pra pedir desculpas. Fui fazer corpo de delito. Mas corpo de delito porque ele encostou assim? O que dá esse mesmo. corpo de Eu delito? também pensei. Nada. Como será Não isso, tem né? esse Não corpo tem de nada, delito, o né? corpo Não de vai dar delito, nada nada. nesse É corpo de estranho. delito. Mas enfim, eu fui fazer corpo de delito. Eu não dei essa intimidade, fiquei muito triste. Até aí, ok. Agora sim, vamos falar, ela tá fazendo tempestade no copo d'água? Dá pra gente pensar nisso ou não? Ou ela tá certa porque Tá certíssimo. pouco Eu importa se colocou a mão ou não Exato, deveria, né? exato. É dela e ninguém Eu tem acho que que pôr ela a tá mão. certa, Ela é que isso. deixa Tá quem, certa. né? Olha aqui, aí ela vem e fala: poxa, não toca no meu corpo sem eu deixar. Eu estava trabalhando. Foi muita sacanagem o que ele fez comigo. Eu estava apresentando o carnaval da Rede TV. Estou lá apresentando, aí ele chegou e me pediu um selinho. Aí ela vem aqui e fala uma coisa, ó. Ela fala assim: eu já sei que ele não gosta de mulher. Todo mundo sabe. Ele Tá tem um vendo? monte de bofe por aí. Todo mundo sabe quem. Ela já tá fazendo já Aí aqui ela já misturou, aí já exato. misturou, já virou o ó do Borogodó, É, porque tá falando tá do errado. outro aqui, que coisa que ela não E podia ele falar. mesmo acho que nunca falou disso. Exato. Então ela vem aqui É. tem uma troca de farpa. Na época da denúncia, a Simone prometeu medidas judiciais até o fim. Eu vou até o final. Ainda não fui chamada para ir na Delegacia das Mulheres. Acredito que todas as pessoas envolvidas vão ser chamadas e o processo vai ser civil e criminal. Eu não quero dinheiro e tudo que eu ganhar referente ao processo eu pretendo doar para alguma casa que assista as mulheres agredidas. Não preciso nem quero o dinheiro do Dudu. Eu quero que ele aprenda. A única coisa que uma pessoa aprender é mexendo no bolso. Vamos lá, vamos mensurar. Eu acho que isso é uma coisa que acontece muito, né? Essa questão hoje em dia de assédio. Aqui eu vejo que ela foi assediada. Sim. Né? Querendo ou não, Só- eu acho que ele não teve a intenção. Ô, Afonso, só pra trazer um então, termo técnico, é tá? isso, Porque, tá na verdade, pensando. aqui não é assédio. Quando a gente fala em assédio moral, assédio sexual, a gente tem que pensar A matéria que é fala uma em assédio. relação. Então, tá errada. Tem que pensar numa relação de superior e hierárquico aqui, que não é a relação. Aqui a gente tem que falar em importunação sexual. O termo correto. Vai lá pra aquele rol do estupro. Não, importunação sexual, o que significa? Quando a gente fala assédio moral e assédio sexual, sempre está associado a um superior hierárquico. Quando a gente fala em importunação sexual, entendi. ocorre quando a vítima é agredida em locais de livre circulação, como ruas e meios de transporte. Não tem essa relação de superior, de hierárquico. Tá, não ele tem aqui nada no caso disso. não era mais nem menos que ela. Exatamente. Ele foi lá e tocou no peito Exatamente. dela, ela não gostou, então é Exatamente. importunação sexual e não Importunação assédio sexual. E lembrando que pode ser homem e mulher, né? Porque a gente tá falando, ele fez uma importunação sexual nela, mas poderia ser o contrário. Agora, Pode por ser exemplo, mulher. quando a gente tem um homem andando e uma mulher chega e pega na bunda Importunação dele, sexual. também é a mesma coisa. Também é a Mesma mesma coisa, coisa. mesma Exatamente coisa. isso. Só pra gente esclarecer aqui. É. Onde foi que eu tava um dia homem também desses? pode se sentir... Apertaram sua bunda? Pois Afonso? é. Eu tava lembrando disso. Eu acho que eu tava numa balada, assim, eu tava passando assim e pá na minha bunda. E eu nem tenho bunda, né? E aí pá aqui. E aí eu nem vi quem foi. Vou ser sincero, assim.
Então, olha aí. Então, é bom sempre trazer, porque isso também... É legal das pessoas pensarem, porque ninguém pensa assim. Exatamente. Tipo, o Mas ao inverso contrário também existe. Ao contrário, existe. Então, aqui nesse caso, nós não estamos falando de um assédio propriamente dito. Estamos falando de importunação sexual e pode ser vice-versa. Tanto o homem fez na mulher, ou a mulher fez no homem, ou fez em qualquer outra pessoa que se sentiu. Ô, Fê, e nesse caso aqui existem alguns ângulos assim, tá? Pelo amor de Deus. Eu acho super válido se ela saiu chorando. Com certeza. E se ela se ofendeu ela. E se sentiu invadida. Sem dúvida. Precisa fazer, ponto. Agora sim, o vídeo é super descontraído, estavam lá e apresentando e tudo mais. Parece, tá bom? Parece no vídeo que tá tudo tranquilo, infelizmente ela pode ter ficado ali calma e tal, mas mesmo assim ela se sentiu invadida. Não é nenhum apertão, provavelmente não exista o dolo, porque ele fez realmente, acho que ele tava ali querendo aparecer de alguma maneira também e fez, mas ele acabou fazendo. Mas ele fez o quê, senhor? O que ele fez? Que até eu quero saber o que ele fez. Do Camargo? Ele só fez assim, ó. Ele só fez assim? Não, depende. Mas ele só tocou. Isso é. Mas ele fala do seu peito, pá? Não, eles estão lá brincando. Aí o Nelson Rubens inflama. Dá um selinho nele. Aí vai dar um selinho nele. Aí o Dudu chega. Mas como você tá bonita. É que ele quer... Eu não sei se ele é parecido. Ele quer mostrar também, às vezes, uma coisa que não é. E aí ele fica, quando encontra a mulher, ele sempre fica agarrando, querendo fazer algumas coisas. Né? Ele força uma situação e que vê que é forçado, mas... Talvez para os artistas é meio foi o caso, isso gosta meio de confusão, porque aqui eu tô achando que já teve uma agressão a suposto ex-namorado do Dudu Camargo. Teve essa confusão no carnaval com a Simone. Teve uma entrevista do Pânico, parece que também deu problema. Dudu Camargo e Marcão do Povo, que eu não sei quem é, que parece que também deu problema. É outro apresentador. Pra se aparecer, né? Ele entendeu? é meio... Polêmico. Mas ele passou do ponto. Ele passa do ponto, é isso. Eu acho que o Dudu Camargo tem algo que não cai na graça do povo, né? E o povo bate de frente com ele. Porque ele é novinho, ele passa do ponto, ele é novinho, Afonso, agora interessante, eu trouxe aqui um dado. Eu descobri há umas 2 semanas atrás, eu estive em uma palestra com uma delegada de uma delegacia da mulher aqui em São Paulo. Nesse tempo de pandemia, os casos de agressão e tudo mais, que acho que entra um pouco nisso também, aonde denuncia e tudo, cresceram muito. Porque ficaram confinados, né? E aí os maridos batendo em mulher e os índices foram altíssimos. E mulher batendo em marido. E mulher batendo... Menos, né? Mas acontece também. Tudo bem, existe, mas é menos. Eu né? conheço. Conhece? Conheço, né, a gente? Fê conhece tudo. Não, tudo acontece com ela na casa dela. Tudo aconteceu aqui. Eu conheço gente, conheço. Agora, é interessante saber, você, mulher, que hoje, em São Paulo, pelo menos, já pode fazer online o boletim direto. Nossa, na própria delegacia. Legal, Renato. Exato. Então, você junta fotos, você junta prints, você junta áudios, se você tiver alguma marca e hematoma e tudo mais, e sai online a medida protetiva. Nossa, online, que demais. Online. É uma informação que a gente ficou assim, mas como que ninguém divulga isso? Como, né? Exato, então estamos Mas aqui, também isso me gera um vendo? pouco de medo. Às vezes a mulher só de represária, porque discutiu com o marido, ficou brava, mas nós perguntamos, se agride mas nós e perguntamos faz isso e a delegada falou que existe, mas os índices são muito poucos, muito então, pequenos. Vale o risco. Porque assim, a maioria, 99,9% realmente é. E tem muitas mulheres que elas são feitas quase que reféns, né? Concordo, elas não podem verdade. ir pro mercado, ou se vai o marido dele tá junto. Às vezes esses dias eu ouvi um áudio de uma ligação que ela fingiu que ligou pra uma pizzaria, eu não sei se vocês viram, e aí ela tava fingindo, mas ela ligou pra uma delegacia. E aí ela meio que pede uma pizza, falando, e aí o policial entende, fala, entrega no número tal, porque e aí o policial faz, mas você tá sozinha, calma aí. Aí ela vai respondendo, mas fingindo que tá pedindo uma pizza. Mas tava pedindo polícia, ajuda. Tava pedindo Nossa, Posso falar, tem um entendeu? restaurante aqui em São Paulo que eu frequento, que no banheiro, quando você entra no banheiro, tem uma placa dizendo assim, se você sofre qualquer tipo de assédio do Eu seu já fui nesse companheiro, restaurante. Qual? É no Mangai? Não, é no Ruela. Vá até o garçom, peça o drink e tal, que a gente vai entender o recado.
É, Você tem uma nossa. senha, Eu já vi isso. sensacional. Olha que legal. Vá até tal pessoa, fale tal, que é tipo um código que ele vai entender e vai chamar a polícia pra ela. Vai Legal. ajudar. A gente tá Isso. evoluindo, né? Precisa pessoal? disso, então, né? legal. É isso. Precisa disso e a gente divulgar isso porque você se sentiu, né, ou foi e agredida, ou se sentiu molestada, ou algo assim, ou a Simonia, se ela falou que ela saiu e começou a chorar e tudo mais, e se sentiu invadida, procure mesmo, sabe? Vai, denuncie, justo. porque já deu, né? Eu acho que Já. essa questão é tão Isso já tá ultrapassada. passado, né? Isso tá ultrapassado. muito. Não, e o pior é que ainda continua muito presente. Nesse caso foi assim, tocar no corpo. Mas assim, não sei você, Fê, mas é muito difícil. Às vezes a gente está em um relacionamento de amigos, em colegas, inclusive com outros colegas advogados, e você acha que a pessoa está gostando do seu profissionalismo, do que você pode oferecer, e de repente você está vendo que a conversa está indo para outro lado, e você fala, e você é péssimo. clara, e você continua sendo... Incisiva, séria. Isso, e aquilo é tão constrangedor, porque mesmo sem me tocar, ele fere. Ele te toca de outra forma, né? Ele fere a minha dignidade, porque, Exato. poxa, eu não tô aqui pra flertar com Insinuando, né? você. Ele Eu tô acha que aqui você pra tá mostrar que eu sou uma insinuando. profissional, eu estudei tanto quanto você, e você tá me diminuindo a esse ponto, né? Lógico que a gente tem que ter um certo cuidado, porque às vezes a pessoa também não está querendo nada e você já tá viajando na maionese, Sim. né? Ai, todo mundo me quer, todo mundo me adora. Mas Não, posso não falar é que isso, comigo mas não tem coisa que é aconteceu. difícil. Não, Acho que ele já tem mas medo, acontece né? bastante. Ela fica barra de viu? Mas, ferro. ó, Ele isso bater que em todo vocês mundo. estão falando é um assunto que é ok, que vem acontecendo bastante. Mas esse que a gente vai falar agora, ele também tá acontecendo direto. Eu quero saber de vocês três aqui, eu vou fazer uma pergunta e quero que vocês levantem a mão se a resposta for sim. Quem aqui já enviou nudes? Não. Ninguém levantou a mão. Não, é aqui, sério. tá? Deixa eu ver. Ainda A bem que produção Eduarda- inteira levantou a mão, Afonso. Fernanda, ainda bem que a Eduarda não está aqui, porque da última ela soltou o seguinte: não se faz de pura, Suelen. Ah, mentira. Foi, que eu não isso, sabia Ellen. o que era Tutti Frutti, um programa que O programa aqui o Tutti Afonso. Frutti? Eu não Do sabia, Miele. eu nunca assisti. O Carlos Miele. Miele. Não é da nossa Tutti época, Frutti. eu nunca- É, que eu você não lembra, vi, vai. Gente, a nunca vi. Duda Tutti da Frutti, época- Tutti Frutti, assim, Tutti Não se Frutti. faça de pura. Eu falei, só porque eu não lembro? O Afonso. Na verdade, assim, por que eu perguntei a questão do nudes, né? Eu acho que, assim, quando você tá num relacionamento, hoje em dia, a questão de envio de nudes acontece. E cada casal faz como quer e tá tudo bem. Aqui a gente não tá julgando Não, ninguém, muito né? pelo contrário. Eu vou ser muito sincero. Eu, Afonso, não gosto de enviar. Eu também. Recebo, já recebi, mas eu mesmo não envio. Não é Eu uma nem coisa que eu me recebo. sinto bem, tá? Agora, assim, vamos dizer que no seu caso você envia e tal. Recebo, E aí já termina o relacionamento. E aí terminou o relacionamento. E aí, pra ferrar a pessoa, você por vingança pega aquele nudes, aquele vídeo, até mesmo de uma cena de sexo mesmo, Afonso, encaminha isso sabe- pra alguém. Você sabe qual é o meu medo disso? Porque, assim, hoje em dia, uma coisa é você mandar no celular da outra pessoa, mas todos os aplicativos ali, a minha cabeça é todos têm acesso àquela foto. Aquela foto tá lá. E No, posso não, falar, Eu vou gente? contar uma coisa, por falar em Não, nudes. ai, meu Deus, Não, mas eu vou vai lá, contar. Sempre conta. Eu vou conta, contar. por favor, Eu conta. tenho esse Vai lá. telefone aqui e quando eu troco de telefone, o que eu faço? Eu deixo o antigo pro meu escritório, pro time usar. Então tem certo. vários celulares meus que o pessoal reclama. E eu não tirei o meu Google Fotos Ah daqui. lá. E aí, beleza. E aí minhas fotos sobem aqui no meu Google Fotos e sobe lá e eu não sei quem é que vê isso. Mas eu não tenho nada errado nas fotos, vai vendo. Até que eu fiz uma cirurgia. E eu fiz a cirurgia e a cirurgia foi na barriga. E aí desceu o preto, né? E aí ficou preto daqui pra baixo. Isso. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Vai cair, né? Fiquei com medo, tirei foto. Nossa, isso não chegou lá no escritório. E a Imagina. funcionária, aí me liga e falou, doutor, eu não sei o que tá acontecendo, mas chegou uma foto aqui de um negócio. Um E graças a negócio Deus- roxo. É, um negócio estranho aqui. E aconteceu, mas você vê, foi uma situação Não, assim. mas Aí eu me liguei pra Porque tirei e tal. é a questão da nuvem. Hoje mesmo eu tava conversando com a Duda, inclusive. Olha, até Olha, tá vindo música do além aqui. Falou de nudes, tá vindo música do além. Eu tava até falando. algum efeito especial. Eu achei que era uma denúncia. Vai chegar uma denúncia a aqui. foto do sinal, é um Afonso sinal. aqui e entrar a Telão, foto. a foto do Afonso operado, né? Acharam a foto. Eu tava falando, acho que com
com a Duda hoje, que grava aqui também, e aí ela tava comentando aqueles termos de uso, né, do Facebook e tudo mais, que as pessoas aceitam, baixam lá, né, os aplicativos e só aceitam e nem lê. E eles estão dentro do seu celular pra tudo, até pra tirar uma foto sua, você permite que eles estão lá tirando foto. Agora, quem dera um nude, o Afonso? Bom, mas olha a pergunta que chegou, por que eu entrei na história do nudes, tá? Doutor Afonso, eu realizei uma queixa de pornografia por vingança contra o meu ex-namorado, mas vem me causando mais danos psicológicos do que a própria exposição. Eu posso desistir de acusá-lo? Então, na verdade, a pessoa teve aí uma exposição pornográfica, né? De uma foto, de um nudes, de um vídeo, tal. Como foi até a moça do Big Brother agora, teve uma foto dela com a boca lá. Natália? Não lembro, mas teve mesmo. Eu ouvi falar mesmo. Eu não vi, eu não sei também, mas disse que ela tava com a boca no trombone. E aí, foi o que falaram. E aí parece que, agora vamos dizer que ela pega, faz uma denúncia, fala, ó, não gostei, não sei o que lá, crime. Ai, mas tá me causando tanto transtorno, eu quero desistir. Eu posso? Vamos lá. Depende. Vamos lá. Depende. Primeiro, vamos explicar. Pornografia de vingança. Pra quem não conhece esse termo, né, gente? Isso. Pensa assim, é um senhor que tá lá, entrou agora naqueles sites de relacionamento, tá conversando. Sugar Daddy lá, ele Sugar nem sabe Mommy. que é pornografia de vingança. É o velho da lancha. O velho da lancha entrou agora lá naqueles Tinder da vida. Tá rolando lá e filmou. Então, vamos lá. Pornografia de vingança é a divulgação de vídeos íntimos ou de mensagens com teor sexual. Ou até mesmo de imagens de nudes de pessoa que teve relacionamento amoroso no intuito de humilhá-la por eventual desavença ou rompimento de relacionamento. É o que eu falei. Então, se chama pornografia de vingança, só para as pessoas entenderem. Isso é crime. Ele está na Lei 13.718 de 2018, que incluiu no Código Penal o artigo 218-C, que determina em seu texto pena de reclusão de 1 a 5 anos para aquele que cometer alguns atos mencionados no dispositivo. Olha que legal, gente. Isso é muito importante você ter conhecimento disso, sabe? Porque Isso é quando crime. termina um relacionamento, acha que pode qualquer coisa. Exatamente. Fica pé da vida com a pessoa. Ah, agora eu vou acabar com a vida dela. Vou mostrar pra todo mundo que ela fazia isso, ou que ele fazia isso e tal. Gente, olha só, isso é crime. Isso te coloca atrás das grades. Sem falar no dano psicológico que isso causa pra outra pessoa e pra você. Porque fazer mal pra alguém não pode ser bom pra você, sabe? Deixar alguém mal, deixar alguém... Sabe? Que de fato isso, Fê, tem gente que se suicida. Nós tivemos agora... Há cerca de um mês atrás, aí aquele rapaz que é um homem trans, agora eu não me recordo o nome dele, é blogueiro, ele era casado, então eles tinham um relacionamento, me parece que tinha um relacionamento aberto, e aí parece que foi divulgado um vídeo dele com outro cara tendo uma relação sexual, e tudo bem, porque o relacionamento deles era aberto, só que aquilo causou uma exposição tão ruim pra ele, que as pessoas, né, começaram a falar, olha aí, só porque você é trans, parece que você não tem o órgão tal, você tá sendo traído, não sei o que lá. O cara se suicidou. Então, olha onde pode chegar as consequências de uma simples fala, de uma simples divulgação de um vídeo. Então, pensa que quem divulgou esse vídeo, de certa forma, é responsável pela morte da pessoa. Então, assim, é tudo muito grave, né? O mundo mudou muito, as consequências hoje, as coisas fazem assim, ó, quando você menos espera. Então a gente tem que tomar muito cuidado, sem falar das consequências pra você que faz uma coisa dessa, né, Fê? Sim, exatamente isso. Enfim. Exatamente isso. Eu acho que o que precisa ver, assim, não é a minha área, tá? Mas eu pesquisei e algumas coisas aqui. Quando a pessoa fala aqui, ó, doutor Afonso, realizei uma queixa-crime já é o segundo estágio. O primeiro é você fazer o próprio boletim. E se você não volta e representa, aquilo fica lá, provavelmente ele não vai virar uma denúncia. Mas no caso aqui eu acho que houve a representação. Exato, então não tem como voltar atrás. Já foi. Vocês dois serão chamados, isso vai virar inquérito, processo, vocês serão chamados. Então, assim, lide com isso e se tá causando um dano psicológico, eu acho que caberia até um dano moral, talvez, aí, né, Fê? Sim, com e certeza. voltar atrás também, eu sei que o sofrimento deve ser... Não consigo nem mensurar, né? Não consigo. Eu sei que ela deve estar sofrendo muito, porque de fato é uma exposição
mas tenta pensar pelo lado bom. Pelo menos alguém vai ser punido. Você está lutando para que ele seja punido e assim você vai livrar outras pessoas. Porque você vai disciplinar ele. A partir do momento que ele for disciplinado, que ele sofrer na pele, ele vai pensar 2 vezes antes de fazer isso com uma outra pessoa. Totalmente. Acho que a gente pode tentar ver desse lado também. Não é um caminho fácil, né? Não é. Eu até tive uma vez uma quase cliente que foi muito delicado. Olha só, Fê, isso também, que são mulheres e acho que vocês, né, pensar nisso deve ser horrível. Ela conheceu uma pessoa e se envolveu, mas nem conhecia muito sobre o cara. E o cara filmava, sem ela saber. Quando eles romperam, começou a chegar CDs e vídeos na casa da mãe dela. Então, isso que... Entendeu? Chegava e falava assim, veja sua filha assim, veja sua filha assada. Olha que situação, né? Olha que vexatória, intimidadora. É uma coisa que acaba com uma família inteira, porque, né, como que a filha vai olhar pra cara da... Enfim, mas é muita coisa. Eu acho também que as pessoas precisam parar e pensar no seguinte, que a partir do momento que ela toma uma atitude, aquilo tá feito. Isso. Depois elas querem voltar atrás. Não sou especialista, como o Renato disse, acho que ninguém aqui é especialista na área penal. Mas tem lá na área penal, como funciona mais ou menos? Existe ação penal pública condicionada à representação e ação penal pública incondicionada. Por quê? Qual o papel do Ministério Público? Se é um crime, é o papel, o interesse da sociedade acusá-lo. Então, nesse tipo de relação, a gente precisa entender se é ação penal pública condicionada ou incondicionada. Eu vi diversas discussões nesse sentido. Porque se entender que é condicionada a representação, depois que houve essa representação, se já houve a queixa-crime, não dá para voltar atrás. Mas se é incondicionada, também o Ministério Público pode mandar ele seguir. Já foi e ele já fez o papel vai seguir, dele. Vai virar ação. Mas nesse caso, eu acho legal, como é um caso muito específico, eu acho que tem que conversar bem aí com a tua família, conversar com você pra ver se esse é o caminho que você deve seguir. E aí sim, procurar um advogado aí, criminalista, um advogado especialista nessa área pra poder te dar o direcionamento correto. Como eu digo, aqui no Pódio Legal, a gente traz a luz, a gente traz aqui aquele primeiro contato, a gente tenta te dar aí um direcionamento. Mas não é tudo que a gente consegue responder aqui por você, até mesmo porque a gente não conhece a fundo o teu caso. Então é muito legal que você procure esse especialista. Combinado? Acho que fica melhor assim. Vamos lá! A gente tem aqui uma matéria muito legal que eu gostei bastante de ver aqui, olha. Após 2 anos, a Justiça libera a estátua gigante de Nossa Senhora Aparecida. Parece que por muito tempo, né, foi proibido aí, não se conseguia a liberação para construir lá em Aparecida do Norte essa estátua. E agora parece que vai sair essa estátua aí lindíssima aí de Nossa Senhora Aparecida. Maior que o Cristo. Pois é, maior que o Cristo. E eu acho que pra cidade isso vai ser maravilhoso, independente de religião, de crença. A gente não tá aqui para falar, eu sou católico, então pra minha religião é legal, mas independente disso, eu acho que a gente não tá aqui pra falar de religião. E parece que existia uma questão de negativa, né, de proibição dessa construção da estátua em Aparecida do Norte, porque dizia que era para uma determinada religião X. Mas se nós pensarmos que a cidade de Aparecida do Norte, ela simplesmente aí, ela é totalmente ligada à religião católica, né? Então o fomento ali da questão de turismo da cidade tá totalmente ligado à religião, o comércio é voltado para isso. Então, impedir que essa estátua fosse construída, de fato, estava prejudicando o turismo da região. Então, eu achei super legal isso. O que vocês acham? Alguma posição contra? Renato contra. Então, vai lá. Tá certo. Diga, Renato. Você quer ler? Você quer ler a matéria ou não? Não, vai lá. Aí, porque é mais ou menos isso. Não, eu discordo. Assim, a própria igreja ela já tem um poder aquisitivo super alto, Afonso. Por quê? A grande polêmica foi usar dinheiro público para construir essa estátua. Mas quê? Para benefício da cidade, dos comerciantes locais, dos moradores, do fomento do comércio. Do turismo. Eu não acho, Afonso, exatamente porque nós vivemos em um país, em um estado laico. Então você usar, ainda que seja lá, né, em Aparecida e tenha lá o santuário e tudo mais, eu acho que... Mas a santa não apareceu lá no Rio? Exato. Tudo bem, mas e aí, assim, aí as pessoas que não creem nisso precisam usar o dinheiro dos seus impostos para contribuir com isso, sendo que nós somos de um estado laico. Eu acho que a igreja arrecada, tem lá os turistas e tá tudo certo. Não foi a prefeitura ou alguém que um dia falou assim, acredito eu, tá?
façam a Acho basílica legal o teu ponto aqui. de vista. Assim, façam a basílica aqui. Não. A igreja, alguém lá um dia escolheu e fez lá. Não, essa é porque Poderia a Santa ser em outra apareceu no cidade. Rio A lá. Santa apareceu Tá no bom, Rio lá. Didi, tá Vem bom. fa- Não, desculpa. A Santa apareceu lá, que culpa Tudo tem? bem, não, tá bom, não há. Mas aí alguém, a Igreja Católica, um padre, alguém lá, um arcebispo falou, então vamos fazer a nossa, como chama lá? Estátua. A igreja, não, a igreja lá, a capela a lá, catedral. a catedral e tudo mais lá. Tá bom, mas o que tem a ver isso com dinheiro público, entende? Pra usar dinheiro público pra fazer isso, sendo que a própria igreja poderia fazer. Por quê? Tudo bem que gira turismo, mas as pessoas geralmente visitam a própria catedral. Eu não sei se eles vivem mas tanto vamos pensar a no Rio, as pessoas que vão no cidade. Cristo. Gente, quanto que aquilo gera Quanto de... que paga pra que subir no paga? Cristo? Sobe o Cristo, desce o Cristo, sobe o Cristo. desce o Cristo. Aqui vai Você ser sobe compra na um- Santa, desce na Tá né? bom, Vai ser- tá bom, mas o Cristo, ele, assim, eu não sei, parece que foi um presente lá de Paris, da Europa, alguém que Boa. deu um presente alguma vez. Eu não sei, Eu podiam não sei. pesquisar. Eu acho hein? que o sei. ponto Pesquisa aqui isso. é usar dinheiro público para fazer uma coisa de uma determinada fé, crença, em um estado laico. É a mesma coisa. Vamos Renato não pegar... tá errado no que ele tá falando. Faz É. sentido. Eu acho que os dois lados... Que eu pensei Tem em sim. fomentar o turismo, Você sabe porque, comércio. é a mesma coisa lá. A gente Porque senão pega... isso não tem nada na cidade Olha aqui, Aparecida. Fê, a gente pega o Pelourinho lá, por exemplo. Sem dúvida nenhuma, Salvador lá é a cultura afro. Sim. É a religião afro, sabe? Agora, você pegar dinheiro público pra construir alguma coisa ligado a isso, com certeza teria muita crítica. E aí a gente precisa extrapolar isso pra todas as outras religiões, você não acha porque que, não por é exemplo- todo mundo que é. Estado Estado é laico. O Estado é laico. Você misturar dinheiro público pra uma coisa tão específica assim, não é certo. Não é certo. Eu respeito. Deveria entendi, bater ponto de lá e falar assim, que tal, sabe, um projeto, uma doação. Vamos pegar exemplo, eu não sou... Chama o homem da van lá, manda ele fazer Exato, uma estátua. Ele não exato. faz a estátua da liberdade Então, lá, fazia uma Afonso, estátua da Santa, Afonso, né? exatamente isso. Eu ia falar assim, eu não sou o cabo eleitoral do Dória, mas nesse sentido eu sou fã dele. Ele vai construir agora aí a ciclovia que vai pela Bandeirantes, a maior da América Latina, que ele gosta disso, tudo com dinheiro de particulares. É isso, chama o velho da van, se ele for católico, e fala, financia e ainda coloca uma placa, sabe? Financiado pela... sabe? Coloca ele, gente. Gente, um dia Dinheiro desses, a produção aqui era pra eu falar não sei o que do velho da Do van. velho da van. Aí chegou pra mim um papelzinho assim, veio por baixo do pano aqui assim, O velho da o van. velho da van. Eu falei, que é isso, o velho da van? Eu não sabia o que era. Eu falei, gente, o que eu tenho que falar aqui? O velho da van. O Luciano Hang, né? É o nome dele. Então, mas eu acho. Então, mas ele é bacana, velho da van. van, sim, Me escreveram aí, velho velho da da van. van. Eu falei, que van? Né? Já imaginei o cara que dirige pras criancinhas e tal, né? Então, Afonso, assim, sabe? Eu acho que poderia procurar iniciativa particular, a própria igreja e tudo mais, sabe? Fazer campanha. Gente, vamos criar aqui na cidade, envolva quem queira, porque o ponto aí é dinheiro Bom, público. Eu não doutor sei se Renato, Pois não. concordo com a sua posição. Eu acho que faz super sentido. Mas o senhor é voto vencido porque vai ter estátua Tudo bem. lá na Nossa Senhora Mas a Sueli Aparecida. não falou nada. A Sueli não eu falou concordo nada. Sueli. com você. Aí. Concordo com Não, você. Dois a eu não concordo dois. com ninguém. E Dois a aqui, dois, tudo certo. tá Olha lá. dizendo assim, pelo menos nesse site que eu vi aqui, o Cristo foi construído com doações. Eles fizeram Olha lá. arrecadações. Aí. Começou com umas mulheres que pediram autorização e fizeram essa arrecadação. Aí não foi suficiente. Não deve ter E depois conseguiram mais doações até que conseguissem atingir o valor. Pelo menos é o que está escrito aqui. Mais de 22 mil mulheres fizeram um abaixo-assinado para pedir ao presidente do Brasil na época, Epitácio Pessoa, autorização para construção. Ok, autorizou, mas não tinha verba. E aí fizeram de novo a arrecadação. Agora, sabe, né, eu sei que já passou o assunto, mas sabe o que seria legal? Por exemplo, né, se o prefeito falasse assim, olha, gastamos aqui 5 milhões nisso, mas os ingressos para isso daqui serão revertidos para tal coisa e terá uma prestação de contas, vai ser o fundo mas eu exatamente acho que isso é pra legal. isso. Eu imagino Então, que seja é isso. isso. Ah, gente, mas não é o fomento do turismo
mundo na cidade. Mas cadê o dinheiro desse fomento que se mistura com todos os outros fomentos? Todo mundo leva o dinheiro no bolso, entendeu? Então acho que tudo se perde. Agora, por exemplo, vamos falar de Nossa Senhora Aparecida ainda, da Sim. cidade da Aparecida do Norte. Por exemplo, tem um pedalinho lá, aquele negócio que leva de um lugar pro outro. Pedalinho não. É um teleférico. Ah, construíram o teleférico pra levar daqui até a Basílica. Não pode porque é da religião também. Se a gente vai pensar assim, não pode nada. Não, Afonso. Ué? Não, peraí. Primeiro, eu não sei quem é que fez. Eu não sei Não, eu também se não é sei, de eu nem quem. sei do pedalinho, mas tô dizendo assim, fizeram o pedalinho. Eu não sei O do pedalinho é pra pedalinho. levar na Basílica. Ah, não pode porque é por causa da religião. Não, Aí mas não pode. tem nada... mas aí é um meio de transporte. Eles fizeram aquilo lá. Eu acredito que não é. Eu acredito que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra Então coisa. tá bom, vai, deixa pra lá. Não tem Vamos muito pra a ver, não. Vai que tem peraí, mais pergunta. O ateu pega o pedalinho aí, que não é pedalinho, é o teleférico. O ateu entra nesse. Ele né? entra e tá tudo bem, ele só tá passeando, né? Tá, tudo Tá bom, certo. beleza. Doutor Afonso, eu fiz a prova do Enem. E o gerente da empresa onde eu trabalho colocou a minha folga pro mesmo dia da prova, mesmo eu levando o comprovante. Eu só tenho um domingo por mês. Isso tá correto? Eu posso ter direito de folgar outro dia? Vai, Fê, responde você direto essa daí. Eu acho o seguinte, o fato dele fazer o Enem, isso, se ele trabalhasse naquele dia, ele seria eximido de falta, porque o artigo 473 da CLT diz: o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior. Só que acho que, coincidentemente, acabou de cair com a escala dele de folga no domingo. Então, acho que o empregador não tem nada a ver com isso. Ele não pode se beneficiar de um dia que ele estaria fazendo o Enem para folgar em outro dia. Pensa assim, eles trabalham com uma escala. Porque é muito comum, por exemplo, quem trabalha em shopping, folga uma vez na semana e uma folga no domingo ao mês. Coincidentemente, calhou do Enem dele ser naquele domingo do mês, não acho que o empregador tem que mudar o dia porque era um Enem dele. É que eu acho que muitas vezes o empregado ele pensa assim, não posso perder minha folga, já que eu já tenho esse dia como atestado, Mas então aí que é um- mude. é um problema Aí é uma dele. questão de Se entendimento, ele né? fosse Não- trabalhar naquele domingo, não poderia ser descontado. Mas se calhou com a folga dele, aconteceu, faz parte da vida, é assim. Bom, então nesse Concordo. caso acho que a gente não tem muito o que falar. Exatamente. Fernanda foi direta aí na resposta e eu acho que deu pra esclarecer pra vocês. Vamos falar dela, nossa colega, a advogada Doutora que vem Deolane. causando aí nas redes sociais, doutora Deolane Bezerra, né? E depois eu gosto dela, gente. Ela fez do limão uma limonada. Ela fez, e o mocinho Nunca morreu vi. lá, né? Uma Alguém judiação. alguém sabia A quem era mulher- Deolane antes da morte Não. do MC Não. Kevin? Ninguém eu nem sabia que era sabia. MC Ela Kevin. fez do caminhão do limão. Ela fez um Nem sabia negócio que era MC mesmo. Kevin. Quem é? E sem querer, não é que ela quis fazer, né? Aconteceu, né? O MC Kevin aí teve essa morte trágica, mas a Deolane virou um foguete. Bom, e na verdade a Deolane, ela tá sofrendo discriminação, gente, no condomínio que ela mora. A Deolane que vem da periferia, que teve aí um crescimento, que, sabe, com muita batalha, com muito suor aí, se formou advogada, não só ela, como as irmãs, né, que eu acho que são as doutoras, as Bezerras, né? E Elas aí estão tentando pegar uma carona. Tá e- certo. E aí elas cresceram, a Deolane tá aí agora como blogueira, ela tá como influencer, ela tá como Cantora, advogada, né? ela tá como Cantora, cantora, como DJ. DJ. Deolane tá em certa, todas. tá Só certa. que Deolane ganhou uma grana, né? E falou, agora eu quero sair do Anália Franco, que ela morava lá no Anália Franco, que também era um bairro legal, um bairro super legal, tal, mas eu acho que ela deve ter vindo já de baixo, foi pra Anália Franco e aí foi pra Alphaville. E chegou em Alphaville e falou, mas eu não quero qualquer casinha não, eu quero uma mansão. E aí a doutora Deolane pegou uma mansão lindíssima, ela é vizinha lá da Simone e Simária lá, que elas moram lá, né, tal. E aí parece que Deolane tá causando um pouquinho e que os vizinhos não estão gostando do que tá acontecendo. Então, na verdade, parece que a vizinhança tem grupo de WhatsApp. E nesse grupo de WhatsApp, eles vêm falando um pouquinho mal, falando volta pra periferia, deixa de fazer barraco aqui, coisas nesse sentido. Ofendendo Estão ela, ofendendo, ela tá se sentindo ofendida. Então a gente tem aqui uma questão de discriminação e estão mandando ela voltar pra periferia. O que vocês acham com relação a isso? Infelizmente, a nossa sociedade é preconceituosa. Ela não aceita as pessoas que vêm de baixo, que cresceram e que venceram. E a Deolane pode estar onde ela quiser estar. Pensei em a mesma Alphaville, coisa, em Fê. Miami. Ela tem o dinheiro, ela paga as contas dela, ela paga o imposto dela. Ela vai ter a casa dela em Alphaville, onde ela quiser. Se ela chegou lá, foi por mérito dela. O que me incomoda um pouco são esses ricos tradicionais, que vêm de berço, seja lá do que for, querer julgar a forma que o outro conseguiu estar ali. O que faz parecer, né, Fê, é que o dinheiro ele só pode transitar
naquele único meio Exatamente, deles ali. exatamente. E hoje em dia, gente, é E isso. não tem Você o valor, lança né? uma música, você faz um vídeo, você fica famoso da noite pro dia, você ganha dinheiro e aí você começa a frequentar os lugares. Você começa a ir pro Alphaville. E uma questão aqui que tem, ela não infringe nenhuma regra dentro desse condomínio, Não, entendeu? preconceito. Não sei. Não, Aí não, aí vem parece a que questão não, assim, é som Afonso. alto, é festas demasiadas. Vamos dizer assim, Afonso, tá mas errado aí isso? Eu você- não sei. Não, Afonso, Eu tô só Afonso, colocando. Mas aí você tem as regras do próprio condomínio e as questões legais, as medidas legais de multa, Exatamente. de cobrança, Não precisa de ofender, você advertência. pode advertir, você pode tal. Exato, Porque agora... ela pode fazer barulho. Porque agora Sim, parece também que ela vai pode. construir lá. Então, na verdade, ela tá É. dizendo, agora vocês vão ter que me engolir. É tipo o Zagalo, né? E pelo que eu vi, a mãe dela sofre discriminação, as pessoas ficam cochichando e fofocando quando eles passam perto. E eu vejo chato. duas coisas aqui. Primeiro, essas mesmas pessoas que têm posse, elas falam pra alguém que não tem. Você não tem porque você não batalha. Ok, e quando a pessoa batalha e conquista, ela não é merecedora. Então Pois já é. é incoerente. E a segunda é, quem veio ali, quem tem dinheiro porque a família tinha dinheiro, ela não chegou ali por mérito. Ela chegou ali por uma herança, porque ela tem bens, porque alguém conquistou. Então dá uma certa inveja também. Porque De ela quem batalhou e construiu, chegou lá, né? Concordo. Ela fez. Ela saiu da favela, como ela mesmo fala. Ela construiu algo Essa que não informação da existia. favela, eu não também sei. não sei se é Ela verdade. vem da eu já favela? ouvi, Eu não sei. sei. Da favela de comunidade, né? Não sei, também não sei. Não sei dizer. Tô falando assim, que ela veio de baixo, vamos dizer assim. Ela não tinha esse poder aquisitivo e depois ela passou a ter. Sim. Então, E que bom, sim, mas há uma inveja, né? Porque geralmente você saiu e se eu não tivesse essa herança aqui, talvez, eu estaria onde? É. Lá e talvez eu não teria essa força, essa garra pra sair de lá. Então tem E tudo, o tem um mix de preconceito sentimento, também né? aí, eu acho que até com isso que ela faz, DJ, influência e tudo Agora mais. cabe uma indenização dela em relação a essas Super pessoas que cabe. estão em grupo de Se WhatsApp eles estão em ofendendo e grupo, falando? ofendendo, tanto que ela fala aí. Ela fala. e Processo é de calúnia. Porque Calúnia. falam, volta pra lá e vai fazer seu gato. Isso. Ah, É, mandaram ela fazer gato de luz. É, luz. exato. É calúnia. exato. Então, é crime. E aí Eu, parece, se fosse ela, não deixaria passar. pelo que eu li, eu acho que na própria reportagem fala que, aí ela até fala para um engenheiro civil, então são pessoas que teoricamente têm algumas profissões e aí ficam menosprezando E ela gente fala, que e eu ganhou também dinheiro tenho, assim. né? É, Exatamente. E então, a doutora aqui exatamente. vai tomar as devidas providências. Aí ela não vai deixar por baixo, porque a tá Deolane, certo. ela... Tá certo, ela ela. Vai pra cima. Tá certíssima. Ela vai pra cima, ela não deixa barato, Afonso, não. de novo, a gente sempre fala isso aqui. As pessoas pensam que pode falar o que quer. É. Tanto em Não, e internet ela posso quanto falar, em grupo. mexeram fala. com a pessoa errada, porque a doutora Deolane eu sou advogada, como é que é? Eu não sou normal, eu sou advogada, é print prova de tudo, como é que ela print, prova fala? de tudo. É Ela isso. tirou print dos grupos de WhatsApp e agora vai É. pro processo. É isso, pronto. É e print precisa prova, fazer print mesmo. prova, como ela diz. Print prova. Bom, vamos lá, tem mais uma pergunta aqui sobre direito do trabalho, chegou pra gente aqui. A demissão por justa causa é anotada em carteira? Impede o indivíduo de prestar concurso público? Pra você ficar sabendo, essa aqui eu vou responder rapidinho pra você. Quando você é demitido por justa causa ou por qualquer outro motivo, seja sem justa causa, na carteira profissional não fica anotado o motivo. E se algum empregador fizer essa anotação na tua carteira, aí sim cabe um processo, inclusive uma indenização pra você, tá? Então pode ficar tranquilo que qualquer anotação na carteira relacionada à tua forma de demissão não pode acontecer. E se acontecer, você já sabe, procura um advogado pra te ajudar. Então acho que essa pergunta aqui, ela fica super simples. Alguém tem alguma colocação a mais, Fê? Falei De forma direitinho? alguma. É isso aí. Exatamente Então, isso. Se for dispensado por justa causa, de forma alguma o empregador pode expor isso na carteira de trabalho. Aí essa segunda pergunta dela aqui, ou dele, impede o indivíduo de prestar concurso? Não, de forma Não, ninguém alguma. nem sabe Vida disso. normal. Talvez o que pode dar um problema é se você já tem um cargo público e você sofre um crime de improbidade administrativa, aí sim, você fica suspenso de fazer outro concurso público por 10 anos, tá? Se você já tem uma carreira pública. Mas não é o caso. Se você veio do meio privado, da área privada, vai prestar concurso, vida normal. E Segue aí, o se barco. for esse caso que a Fernanda tá falando, procura um advogado pra você entender direitinho aí como é que funciona, tá bom? Quem tem cachorro aqui? Quem tem um pet? Você tem que Eu. cachorro, Quem Renato? tem? Você tem cara que tem um... Vamos lá. Um golden, Não, eu adoro cachorro grande. Você É a tem primeira bulldog. Você tem um vez Shih que Tzu. eu tenho bulldog. um bulldog francês. Inclusive, eu adotei com ela.
Sério? Sério. Que legal. Que ela estourou um cativeiro uma vez aí de quase 200 animais. Era um show de horrores. Aí ficou vários, assim, eu ia falar vários de marca, né? Vários de raças também. Aí você pegou o E aí tinha uma fila e tinha que mandar foto de casa, negócio de portão, como que era, histórico, puxou capivara, tudo. E aí eu fui aprovado e aí eu adotei. Bom, então a a gente Suicá. achava que você tinha um Golden e você tem um Bulldog francês. Eu Você tenho um tem Bulldog cara que tem francês. gato. Não tenho. Você tem o quê? Dois cachorros. 2 cachorros, eu acho que você tem um Shih Tzu e um Yorkshire. 2 de Lhasa Apso. É quase, parecido, é tipo igual. Eu tenho Fê, voz do quê? Você tem cara que tem... Uma iguana. pincher. Uma iguana. Uma jararaca. Posso falar? Eu não tenho uma jararaca, mas eu tenho um Lulu da Pomerânia que ele eu vale por... Assim, ele é... Eu brinco que ele é o demônio da Tasmânia. Não, demônio eu tenho eu, né? Não, tá ali, Afonso, tá ali. O meu, ele come todos os controles remotos da minha casa e eu vou contar pra vocês o que ele comeu esta noite, tá? Eu tenho uns processos que eu levo pra casa Meu pra fazer Deus. os votos dos processos. Eu faço os votos, deixei na mesa. Ele comeu o processo essa madrugada, Meu gente. pai. E pra eu Eu sou devolver o testemunha processo que eu vi. comido. Sorte do Eu vi advogado. hoje. Sorte Hoje do ele A falou, gente advogado. viu o processo comido. Ele foi devolver e falou, desculpa, meu cachorro Comeu metade do processo, olha. Afonso, isso é uma desculpa tão antiga assim, né? Tipo, o cachorro pegou, o cachorro... Mas Não, o meu eu comeu sei, mesmo. eu O meu sei ele disso. come. Você posta no Instagram, gente. Eu vejo, eu já Ele vai vi. e toma os remédios, Afonso. Bom, mas a gente tá falando de animais, de cachorro, a gente vai falar dela, Luísa Mel, que é nossa freguesa, que a gente sempre fala da Luísa Mel, que eu acho que tá bem ultimamente. Eu não tenho ouvido falar mais dela, que tava tão Pararam mal. as Ela tava polêmicas, psicologicamente muito mal depois daquela Da lipo lipo na da axila. Ah, eu quero uma lipo na axila, O gente. sonho da Fê é uma lipo na axila, axila. e ela Fizeram tá lipo chorando. na axila dela, ela quase Ah, morreu. ah, Gente, lipo na axila é vida. Então, ela ficou brava. Afonso, mas ela se sentiu invadida do Então, mesmo ok. jeito, Não, a gente né? só tá falando que o sonho da Fê é a lipo na axila e da outra não era. Então tá tudo certo. O marido Mas que bom quis. que eu acho que ela tá bem agora. Mas o Ai, que... marido, faz isso, manda você a lipo na axila. Não, mas gente, ela não gostou e tá tudo certo. Dopa e limpa tudo. Agora parece que ela não pagou os honorários do advogado e tá devendo 51 mil reais aí Aí pro não advogado. Eu vou dizer o que eu acho, tá? Eu tenho visto muitos casos de advogados vindo aqui não, Ludmilla vindo na teve mídia, esses dias. Ludmilla esses dias, cobrando honorários de artista. Eu acho que, na verdade, fazem contrato de parceria, não acertam contrato, aí o advogado fala, não, eu faço pra você, fala, eu sou advogado da Ludmilla, eu sou advogado da Luísa Mel. Pra E estar na depois mídia. vem e faz o quê? Cobra os honorários. Eu não sei se é isso, eu não sei Troca se... de eu- advogado, Será que se sente ofendido e negociou cobra. 15 Eu não cachorros? Eu faço, eu te dou 15 cachorros. Eu não sei. Não sei qual é a vantagem. Mas aqui no caso ela não vantagem. pagou e agora tá na justiça essa questão. Então qual que é a dica que eu quero deixar aqui por esse caso da Luísa Mel? Advogados ou qualquer prestador de serviço. Não é porque é artista, não é porque faça contrato, assina o contrato resolve tantos problemas no dia de amanhã. Então é muito importante que você faça isso, não é, Fê? Importantíssimo. Mas, Afonso, lembrando, por mais que o advogado não tenha o contrato, isso não significa que ele não possa cobrar. Aconteceu, você Pode. vacilou, não fez o contrato, o nosso estatuto da OAB deixa claro que a retribuição pecuniária é direito do advogado, derivado da prestação de serviços da advocacia, independente de forma. Se ele foi verbal, eu posso cobrar, sim. E tem outra coisa, Fê, eu acho que a maior prova aqui é que, até cita aí os processos e tal, se ele estiver lá constituído, é a prova maior dele. Ele foi Então, constituído. é o que o Afonso e falou. não, É que ô, às Fê, vezes fez mas parceria. Tudo bem, Mas parceria. se ele trabalhou, ela cancelou a parceria, pode pedir os seus honorários. Mas- Você trabalhou. Mas o ônus da prova é dela. Sim, sim. Dela poder provar o que ele combinou com ela. Agora, deve... Luísa, paga o advogado. É, paga ele. Paga ele. Bom, Luísa, paga a conta, isso não vai sobrar pra você, viu? Bom, vamos lá, a gente tem um desenrola, como eu disse. Só um detalhe, ela diz que nem sabia que ele estava atuando nesses processos, mas isso é Hã? papo. E a procuração? Ah, gente, o povo não Ah, aluga, não sabe que é. tem devolver. E a procuração? O povo tem O advogado, advogado não sabe que tá trabalhando. Peraí, não Olha fez que a mundo que o procuração, povo vive, desce pra concorda? terra. A uma amnésia procuração pro coletiva advogado? agora. Pelo amor. Essa Ah, historinha não gente. colou. Vai, aqui tem uma encrenca que chegou pra gente, uma pergunta aqui, gente, que isso aqui tem que parar pra pensar, tem que fazer esse desenho aqui, ó. É. Doutor Afonso, meu pai faleceu. Ok, deixou 7 filhos. Um dos filhos fazia sociedade com ele e os outros não. Um filho é falecido e tem 2 herdeiros. Como dissolver sociedade de família? Ai, que encrenca. Pagando as cotas. É só eu acho dividir, que vai tá pro simples espólio, aqui, paga as Afonso. cotas. Então vai, fala aí. Não, pode ir. Não, é assim, primeiro, se um filho aqui desses 7 tinha a sociedade,
ele já tem a parte dele. A parte dele da sociedade, ok. Comunica A os parte do herdeiros. pai Ele vai divide pra herdar- todos. E ele herda ainda como filho uma outra parte Isso. também do Então ele pai. vai ficar com a Ele maior concorre. parte da sociedade. Isso. Provavelmente. Depende. E depois faz as depende. cotas Mas acho só. que sim. Exato. E aí também tem o próprio estatuto social. Porque ele é que vai determinar se os caso de herdeiros falecimento. entram, se eles não podem entrar, se é pago em valor. Então, assim, um contrato social bem escrito é importantíssimo para que você não tenha, por exemplo, daqui a pouco, 6 irmãos querendo entrar e mandar lá Que na nunca empresa trabalharam, e tudo não mais. sabe nada da empresa, Exato, vem e no acabar pitaco e entrando. destrói a empresa. Geralmente os sócios sempre deixam isso descrito no contrato Isso, social. Mas é vamos isso. trazer a hipótese. Não está no contrato social. Vamos trazer para esse mundo aqui, Eles né? vão herdar as Não cotas. está. Então, como vai funcionar aqui? Cada empresa tem sua personalidade jurídica Isso. própria. Precisa entender o que está no contrato social, mas em caso de morte do sócio, liquida-se a cota e a apuração dos haveres Isso, entre só para eles. explicar o que é cota. Cota são as porcentagens, vamos dizer assim. Então, se é a sociedade de 2 pessoas, geralmente pode ser acordado de maneira diversa, é 50 para cada um. Se um morreu, ficou 50 ali. Como ele é herdeiro, ele vai ter direito a uma porcentagem e os outros herdeiros, as outras. Então, na verdade, é só uma porcentagem do que lhe é devido daquela herança, que foi, teoricamente, para o espólio também. Então, essas cotas são só essa representação e porcentagem daquela empresa, daquela sociedade. A depender de qual era, né? Porque aí a gente não tem como saber, porque precisaria ler o contrato Exatamente. mesmo. E aqui, quando ele diz e fala, um filho é falecido e tem 2 herdeiros... Aí os herdeiros teria entram que no lugar do fazer, filho. O inventário A substituição também que aqui. vai para os filhos. Vai pros filhos. Exato. Uma parte divide em 2 aqui. Exatamente. Tá Mas aqui no tudo caso, certo. procura um advogado de família, porque a encrenca é grande aqui. É quando não tem bem, dá briga. Quando tem, dá mais briga ainda, né? Normalmente é assim. Então, Afonso, eu vou contar um caso rápido aqui. rapidinho que a gente tá no final aqui. Um tio da minha mãe e as minhas tias faleceu, era sozinho, deixou 150 mil, mas deu uma briga que você não tem ideia. Ninguém Acontece. sabia o dinheiro que tinha. Foi briga pra tudo que é lado. É o que Gente, você falou. O pessoal deixa dinheiro, dá briga. Se não, Não deixa deixa, nada, dá Faleceu dá uma briga tia da também. minha família, me deixou um bem, um apartamento. Eu que não sabia Mas de só nada. pra você? Só pra mim. Olha que beleza. Morreu, a família acabou. É assim, né, que acontece, infelizmente. Nossa, é. Bom, enfim, brigas acontecem na família, em todo lugar, mas o mais legal é ter a sua companhia aqui toda segunda, toda quarta. Eu queria te agradecer demais pela tua participação com a gente aqui. Pode Legal, esse podcast que a gente fala de direito de forma descontraída. Obrigado pela sua participação. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve agora mesmo, porque a sua participação sempre é importante. Se você tiver inscrito, o que acontece? Você é avisado em primeira mão dos vídeos novos que subirem aqui no canal. Fechou? Suelen, obrigado, valeu por estar aqui com a gente. agradeço, uma Você delícia. é sensacional, como sempre. Renato também vem sempre aqui Obrigado. contribuir com a gente, com esse alto astral, competência, não se Obrigado, fala. Afonso, pelo convite sempre. Amo estar aqui. Obrigado Valeu, e mesmo. nós amamos você aqui também. E você, Fernanda, aqui, Cadeira né? cativa aqui. Cadeira cativa, boa, gostei. É isso. Obrigado você, então. Valeu pela sua participação. Ter você comigo aqui toda segunda e quarta faz dessas noites muito mais gostosa. Até o próximo Pod Legal. Valeu, tchau! Tchau!